Fala galera, a gente está de volta ao MV Studio, você que acompanha o Fala Tudo Podcast, mais um episódio. O assunto religioso novamente é pauta aqui no podcast, Mano Whitney. E hoje? E hoje nós temos nosso convidado, pastor Paulo Costa, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Jacaraípe, ali no Bloco B. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, fica à vontade, essa casa também é sua. É isso aí. E antes da gente começar, pastor Paulo Costa, a gente vai escalar nosso time de patrocinadores que ajuda a gente a fazer esse programa, que é a PX, a Príncipe do Chalme, a Lani Cakes, a Arco-Íris Açaiteria, o Alan Flávio Publicidade, Divulgações, a Dubai Stores e a loja Exit, né? A roupa masculina, mano. O kit perfeito tá na loja Exit, né, mano? Com certeza. Pastor, a gente precisa... Fica muito à vontade com a gente aqui, tá? É um prazer tê-lo com a gente, cara. Seu nome é muito respeitado no segmento, né, religioso. A gente comunicou a algumas pessoas que teria você aqui com a gente. E a aprovação foi total, a galera gosta muito do senhor, pastor. É impressionante, né? O senhor já tem quanto tempo já nesse ministério como pastor? Então, primeiramente quero agradecer vocês pelo convite, cruzar de misericórdia comigo e me convidar para estar aqui com vocês. Quero agradecer ao povão que está nos apoiando aí, quem deu as boas referências. As massas não vão falar, né, cara? Não, vocês falam só as boas. Só as né? boas. Então tá bom, não fala as más, não. Agradecer o pessoal que tá assistindo, que tá interagindo. Obrigado aí a todo mundo. Tá bem, como você já fez a apresentação, sou o pastor Paulo Costa, tô nesse ministério cerca de 22, 23 anos. 22. Como pastor mesmo. Pastor, que eu digo assim, consagrado, convencionado. Agora, que eu dirijo igreja tem um pouquinho mais... que eu comecei a dirigir igreja, eu era presbítero, né? Uhum. Aí, que o pastor é o seguinte, pastor, existe o pastor de função pastoral e existe aquele pastor consagrado pastor, que tem a documentação pastoral e tudo mais, né? Então, eu tenho um pouquinho mais, porque eu comecei como presbítero. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, direto. Uma trajetória longa já como pastor, né? E você é pastor da mesma igreja nesse período todo? Então, do mesmo ministério, né? Já dirigi 3 igrejas com a que eu estou dirigindo agora, né? Dentro do mesmo ministério, mesmo campo de trabalho, nossa sede é sediada em Jacaraípe. E eu dirigi a subsede em Barcelona e dirigi 2 aqui em Planalto Serrano. Uma é a que eu estou dirigindo até hoje, é que eu dirijo há mais tempo também, que já estou nela há 21 anos. 20 anos e fica onde, pastor? Bloco B, na Avenida Brasília, no final da Avenida Brasília, no Bloco B. Lá perto do ponto final, né? Isso aí. Show de bola. Depois um pouco ainda, né? Um grauzinho depois do ponto final ali. Precisamente próximo ao bar do Zezão. Uma igreja e um bar, parece que sempre tem igreja. Combinação perfeita, né, pastor? Precisa ver isso aí pra ver quem é que tá ganhando. Brincadeira, gente. Sempre tem uma igreja e um bar perto, é impressionante aqui. Pelo menos na região, né? Quando tem só o bar tá bom, costuma ter mais coisa. Tem que ter outra opção, né? Tem que ter outra opção. Existe algumas dificuldades de pastorear uma igreja, né, pastor? Quando é um pastor fixo ali naquela congregação. E como tem sido isso para você? É um desafio lidar com pessoas, ainda mais no meio religioso? Como é isso para você? Então, o ministério pastoral é um desafio do começo até o dia que ele terminar. Né? Sempre será um desafio. Por que ele é um desafio? Porque pastor o significado do nome pastor é aquele que apacenta, ou aquele que leva a ovelha para pastar, aquele que cuida da ovelha, etc. e tal. Então, quando o pastor assume esse ministério, quando ele é chamado, ele se entrega a isso, ele tem um trabalho que não acaba. E o desafio dele também não vai acabar. Tá? Então ele tem sempre um desafio novo, você resolve uma coisa, surge outra nova, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e o pastor tem sempre esse desafio de se atualizar, né? E se atualizando, porque senão ele garra no tempo. E eu tenho visto amigos meus muito bons, homens de Deus, mas que por garrar muito no tempo, eles não conseguiram ir adiante, e você precisa acompanhar certas evoluções, né? A igreja não pode, por exemplo, se mundanizar, é do nosso conceito, mas ela deve se modernizar. E o pastor ele tem que acompanhar essa evolução toda e ser pastor, e cuidar. As pessoas mudam muito, né? A psicologia humana, a antropologia, ela estuda isso, o comportamento humano, ele muda demais. Entendeu? Por exemplo, eu estou há 21 anos numa igreja, aquele povo já mudou demais, eu tenho que estar ali me adaptando às mudanças que são feitas ali, que vão acontecendo, entendeu? Então os desafios, assim, eu sei que a gente tem um tempinho bom para falar de todos eles, só uma introdução, mas eles são enormes, são bastante. Hoje em dia não tá fácil, não. Porque quando você pastoreia 20 anos numa igreja, você tá
você tá transitando aí em gerações, né? Sim. Você pega a geração do povo, igual a Assembleia de Deus, ela mudou muito, né? De um bom tempo. Como é que é acompanhar essa transição, né? Tipo, de um público... Como é que é a aceitação do povo mais antigo com o povo mais jovem, essa modernidade então, dentro da cara, igreja? você bateu na tecla na tecla certa, entendeu? Nós temos justamente essa transição que você tem dentro da mesma igreja, por exemplo, né? Você tem alguém que está vindo da década de 60, até de 50, 60, 70, 80. E você tem uma turma que é dos 90 para cá, né? Então você tem esse choque de cultura também, né? Cultura religiosa também. Transição Aquele mesmo. pessoal lá de trás, eles têm um pensamento a respeito de igreja. O pessoal mais novo tem um outro pensamento a respeito de igreja. No meio deles está o pastor. E o pastor ele não é parcial. O pastor, a princípio, ele é bíblico, né? Ele é bíblico. Então ele tem que ter essa agilidade de pastorear. Isso é uma sabedoria que você precisa pedir muito a Deus. Eu gosto de dizer que a gente faz curso teológico, a gente se forma em seminários. Você pode fazer 10 seminários. Mas se você não tiver uma sabedoria de Deus para sentar um rebanho, todo seminário que você fez vai para o chão. Porque só Deus pode conciliar essas coisas. Entendeu? Só Deus pode. Você junta aquela turma no mesmo lugar e você tem cabeças pensando diferente. Tem coisa que você tem que tirar dessas cabeças aqui, mas também tem coisa que você tem que colocar nas cabeças de lá. Você tá entendendo? Então, às vezes sobra no de cá, mas tem coisa que falta no de lá. E você tem que ter essa agilidade de trabalhar com esse choque de gerações aí. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Né? Eu estava na escola bíblica dominical uma ocasião. E aí eu tinha um senhor, muito já de uma certa idade, ele daquele crente que veio lá do passado, como eu vim também, né? E respeito muito e tenho nada contra. Eu sempre digo que aquela igreja da década de 80 está dentro de mim até hoje. Entendeu? Mas eu preciso evoluir, mas ela está aqui dentro. E aí ele falou, a gente começou a conversar dentro do assunto da escola dominical. Eu sei que surgiu uma analogia a respeito do futebol. E ele levou um susto e a pergunta que ele fez foi o seguinte: pastor, por que jogar futebol era pecado e hoje não é mais? Ele me fez essa pergunta no meio da escola dominical. E a geração nova estava lá. E o pessoal que jogava no time dele estava lá também. Ficou todo mundo olhando para minha cara. Eu era o professor da vez. Eu respondi para ele o seguinte: quem disse para o senhor que era? Não, mas era. Eu falei, mas quem disse para o senhor que era? Deixa eu explicar para o senhor. Nunca foi. É porque falaram pra gente que era e a gente acreditou naquela época. Hoje a gente só descobriu que não era. Entendeu? Você acha que tem muito disso? O povo... Claro, às vezes a gente fala que o que era antes era melhor. Né? Realmente tinha bastante coisa que piorou com o tempo. Mas tem muita coisa também que melhorou com o tempo, né? Sim. Essa percepção de pecado ou não mesmo, antigamente, acredito, eu mesmo vivi na igreja também um tempo, o pastor falava que era pecado. Mesmo que não tinha muita base ali, né? Tinha muito disso também? Antes. Sim. E você falou uma coisa também, vocês hoje estão... Vocês estão inspirados. Vocês estão sempre inspirados. Eu assisto os vídeos de vocês estão sempre inspirados. Mas observe bem uma coisa muito interessante, né? O pastor, e vamos voltar ao tempo, né? A gente está falando, vamos trazer isso lá de trás. 80, 70. Aquele pastor lá, ele era a autoridade máxima da igreja. E o povo não tinha informação. Você não tinha internet, você não tinha informação nenhuma. Naquela ocasião, fazer um curso teológico era pecado. Nossa. Estou falando a nível de Assembleia de Deus e algumas outras igrejas, né? Eu sou assembleiano, então eu posso falar da igreja que eu faço. Propriedade para falar. Claro, e aqui eu falo tudo, né? Então vamos embora falar tudo. Então era pecado fazer teologia. Eu ouvi isso, que era pecado fazer teologia desviável, etc. Então o acesso à informação era muito restrito. E o próprio pastor que estava ali, em que pé ser homem de Deus, extraordinários homens de Deus, mas eles não tinham nenhuma formação teológica. Entende? Então o que acontecia? Eles pegavam aquilo que eles também aprenderam dos pais, dos avós, etc. e tal, e ia sempre aplicando na igreja. Como o povo também não tinha acesso à informação, também olhava para o pastor como aquela figura infalível e que a verdade estava na boca dele. E, tipo assim, eu não sei interpretar a Bíblia, você é o pastor, então o que você falar para mim tá bom. Hoje você lida com um povo totalmente ao contrário. Muito conhecimento. Não, exatamente. O acesso é 100% à informação. Hoje todo mundo faz curso teológico. Na igreja que eu dirijo tem uma menina fazendo faculdade teológica. Uma menina de 20 e poucos anos, cara, faz faculdade teológica. Você tá entendendo como é que é o negócio? Então você veja bem. Aí a gente liga aquela história. Tudo era pecado. Hoje nada é pecado, ou já não era pecado, continua sendo pecado.
E essa história do pecado, como é que funciona essa história do pecado? Né? O que era pecado antigamente? Costumes. Era costumes. Não, o assembleiano ele tem um costume que eu gosto de frisar, que eu sou assembleiano, eu gosto de manter característica da minha igreja, entendeu? Se eu fosse batista, manteria característica da igreja batista, e acho que a igreja tem que ter a sua identidade. Se é assembleiano, pareça com assembleiano. Né? Agora, entendendo que costumes, eles vão variar de igreja para igreja, só que a igreja tem que ter ortodoxia, que é aquela doutrina que não muda. Ela tem que ser doutrina em qualquer igreja bíblica, ela é doutrina. Entendeu? Por exemplo, vamos assim... usar uma coisa bem exagerada, matar é pecado na Assembleia de Deus. Se matar não for pecado na Igreja Batista, por exemplo, a Igreja Batista é uma heresia. Entendi. A igreja herética, porque isso é uma ortodoxia, não pode abrir mão disso Pode ser aí. mudado, né? Né? Nós temos questões como aborto, por exemplo. O aborto é uma ortodoxia, uma doutrina ortodoxa. O aborto é pecado, acabou. Né? Existem raríssimas exceções em casos específicos em que não é uma coisa decidida, ou seja, não está na vontade da pessoa, é aleatória a vontade dele, tudo bem, é coisa de se discutir. Mas então se dizia que era pecado coisas relativas a costumes. Aí hoje, porque as igrejas abriram mão dessas coisas, então começaram a entender diferente. E as cabeças começaram a se ajustar. Claro, tem que ter freio, tudo tem que ter freio, né? A gente tem que ter um limite. Limite, né? Para tudo, né? Tem gente que extrapolou o limite, entendeu? Porque a igreja tem que preservar o quê? O pudor, a moral, a decência, essas coisas têm que ser preservadas. A roupa do cristão, por exemplo, a roupa do cristão, se a mulher está de calça ou está de saia, o que ela tem que preservar é decência. Não é se ela está de calça ou se ela está de saia, ela tem que estar decente. Então o problema não é a calça ou a saia, é decência. É decência. Entendi. Você entende? Decência. Porque esses costumes vieram das igrejas mesmo. Entendeu? Por exemplo, a mulher assembleiana usa saia, vestido, etc e tal. Calça em exceções como trabalho, escola. Algumas igrejas estão diferentes, mas dentro da igreja tradicional assembleiana é assim, né? Mas por que ela usa? É porque é uma questão de salvação? Nem pode ser. A gente não pode nem sonhar com isso. Se eu dissesse na minha igreja as mulheres usam saia, porque se elas usarem calça, elas vão para o inferno. Eu estou cometendo um erro gravíssimo teológico, de todas as maneiras que você pensar, porque eu estaria mandando para o inferno, e eu não tenho nenhuma autoridade para isso, estaria mandando para o inferno, mas muita gente mesmo, e pessoas boas e abençoadas, entendeu? Agora, dentro da minha denominação, eu tenho essa lei, a lei interna da igreja lá, ok. Você não gosta? Tudo bem, irmão, vá para outra que você se adapte bem e tal, não tem problema nenhum com isso. Ô pastor, sobre esse uso e costumes da igreja, você é da Assembleia, né? A Assembleia é característica já por esses costumes. A maior denominação, né? Então ela acaba falando às vezes por todas, né? Sim. Por ser muito grande. Representa uma parte gigante aí dos evangélicos. Porém, você fala de usos e costumes que a Assembleia preserva, a sua denominação preserva, como o não uso da calça feminina. Sim, um deles, certo? né? Um deles. Vamos botar isso como exemplo. Porém, a Assembleia de Deus, ela ouve, toca e convida artistas, cantores que não têm os usos e costumes dela, certo? Por exemplo, vem uma Fernanda Brum, que é uma cantora famosa no meio religioso, que não tem os costumes da Assembleia de Deus. Sim. Ela entra numa Assembleia de Deus hoje, ela canta e ela prega, ela senta no altar, não tem? Eu não estaria dizendo para o meu povo que não pode, a menos que você seja famoso? Não. Se vai depender da igreja, depende do pastor. Porque uma igreja precisa ser ensinada. Quando você é um pastor, você ensina para a igreja que os usos e costumes é questão de salvação, aí você tem um problema mesmo. Você não pode trazer essas pessoas que têm os costumes diferentes, porque você bloqueia a mente do povo. Mas se você é um pastor, você ensina para a igreja esse detalhe, nós temos a característica da nossa igreja, tá? Então a Batista não está errada, a Presbiteriana não está errada, a Maranata não está errada com os costumes deles. Não, cada um tem o seu costume. Então eu posso receber alguém da Batista para pregar na minha igreja, para cantar na minha igreja, sem problema nenhum. Por quê? Quando eu ensino para a igreja que o que ele traz, quando ele vem, o que ele está vestindo, o que ele está usando, condiz com o costume da igreja dele. Ou seja, ele não está infringindo o costume da minha igreja. Ele está trazendo o que é de costume dele. Né? E a igreja precisa estar sadia e bem ensinada para ela não se escandalizar com esse tipo de coisa. Paulo chama isso, a palavra de Deus chama isso de a liberdade cristã. Né? A liberdade cristã é que a minha espiritualidade ela não se afeta, ela não pode ser afetada por esses detalhes de costume, essas coisas. Senão seria muito fraco. Né? Entendi. Entendeu como é que é o negócio? Então a gente tem que ter
essa agilidade. Por isso que o pastor hoje tem esses desafios. Ele tem que manter a igreja atualizada, consciente. E uma irmã hoje já tem que vestir uma saia, consciente que ela veste uma saia, porque é costume da igreja dela vestir aquela saia. Ela tá vestindo não porque se vestir outra roupa vai ser pecado. Exatamente. Entendi. Entendeu? Uma pergunta também que eu quero fazer nesse mesmo assunto, né? Fala tudo. A respeito de convidado de outra igreja. De outra denominação. Por exemplo, você chama um pastor da Batista e uma cantora também que tem um outro tipo de costume. Sim. Algumas igrejas, elas não permitem que essa pessoa que vem de outra igreja se comporte como ele se comporta na igreja dele. Vamos dizer assim, você convida o Maxwell, que tá de corrente no pescoço, e você chega nele e fala bem assim, é correto você chegar nele e dizer assim, ó, lá na minha igreja você tem que pregar sem o seu cordão, cantar sem o seu brinco, porque lá os meus membros foram ensinados assim e tal. Dessa forma também, não estaria infligindo e desrespeitando o costume da igreja dele? Muito bem, aí você entrou numa outra área, num outro contexto, que é o contexto de adaptação. Por exemplo, vamos voltar à ideia do pessoal que veio lá de trás, da geração passada, né, dos anos 70, 80, 60, eles estão lá dentro da igreja, eles estão ali ainda. Em que pese eles terem aprendido de uma forma, eles precisam ser respeitados. Né? Eu não posso pegar um senhor, uma senhora dos seus 70, 80 anos e ficar tentando mudar a cabeça deles. Não é assim que funciona. Né? Então eu tenho aquela geração ali, eu tenho que respeitá-los, eu abraço eles. Então o que acontece? Duas coisas podem ser feitas. Se a sua igreja é uma igreja que tem dificuldade com esse tipo de coisa, então não convide. Né? Não convide. Ou você é um pastor que você ensina bem a igreja, entendeu? Ensina os irmãos. Ó, tá vindo um irmão aqui, ele é da igreja tal, ele tem costume diferente. Fiquem tranquilos, é um servo de Deus, é uma serva de Deus normal, para estar dentro do costume deles. Não tá vindo pelado para cá, nem nada. Porque aí, né? Aí foge com certeza. ao pudor, foge não tem nem conversa. Não tem nem conversa, exatamente. Né? Mas a pessoa tá decente, a questão aqui é só de adereços e tal. Então é a questão de ensinamento. Ou então não chama, já que... Né, tem problemas, né? Você tem problema com isso? Sua igreja tem, você não ensinou ela? Então não chama, cara. Me deixa pra lá, pra não escandalizar ninguém. Né? Não escandalizar ninguém. Agora, nem de um lado nem do outro. Nem de um lado nem do outro, entendeu? Agora eu só acho ruim. Eu como pastor, eu sei que isso aqui vai ser visto por um monte de gente, talvez alguém me critique, talvez alguém me elogie, mas eu não tenho medo dessas coisas, porque eu tenho minha forma de pensar, né? E olhando para a palavra de Deus mesmo. A gente não pode, não deveria ter isso no nosso meio. Eu vou contar uma coisa, vou abrir meu coração. Vejam bem, eu sempre penso que os pastores vão ser cobrados por muitas coisas. E uma delas foi de ter colocado o nome na igreja. Colocado? Nome na igreja. Eu sempre pensei isso. Que a igreja não deveria ter nome. Entendi. Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele falou a minha igreja. Ele não falou a Assembleia de Deus. Ele não falou batista, não falou presbiteriano, não falou nada disso. Ele falou a minha igreja. Quando ele fez a oração sacerdotal, ele falou assim, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Entendeu isso? Ele tava vendo a confusão já. Aí você veja bem, o Jesus que edificou essa igreja, com tudo que ele fez para edificar essa igreja, e o Jesus que fez aquela oração sacerdotal para que a igreja sempre fosse uma, ele olha para essa igreja particionada, essa igreja dividida por nome, por livro caixa, por costume, esse monte de coisa. Como que tá vendo essa igreja? E essa igreja vai além, eles vão além, eles são terríveis, eles vão além. Existem denominações e pastores que são capazes de reivindicar a verdade para si. A verdade está em nós, está nessa igreja. Eu já vi gente fazer propaganda da igreja. Você está entendendo? O nome que ele colocou. Exatamente. Nessa igreja você vai ser curado. Nessa igreja é isso. Nessa igreja é aquilo. Você está entendendo? Entendi. Isso é complicado demais. Então eu acredito, eu tenho assim o meu pensamento, que nós vamos ser cobrados por isso. Uma das coisas é por ter colocado o nome, né? Que causou uma divisão gigantesca aí no grupo. Causou. Porque o nome surge porque as ideias se dividiram, o pensamento teológico, e aí foi um para um lado. Isso começou bem lá atrás, né? Bem lá dos pais da igreja ainda começou essas ideias. Calvino, Armínio, dividir os pensamentos. Aí um pensa que você tem livre-arbítrio, o outro pensa que você não tem livre-arbítrio, e aí rachou duas linhas teológicas importantes, que a gente convive com elas hoje.
entendeu? E existem debates, eu acho, no Facebook, você abre o Facebook, tá, debate calvinista e arminiano. E o pastor Paulo Costa? Pensando, cara. O pastor Paulo Costa é calvinista ou arminiano? Arminiano. Você acredita que a gente tem livre-arbítrio, mano? Eu acredito. Eu, em parte. Tempo, acho que eu acho que, meu ponto de vista, a gente tem livre-arbítrio até a gente reconhecer Cristo como nosso Salvador. Eu acho em partes, né? Eu acho que tínhamos até um determinado tempo, depois que a gente começou a ser tendenciado ao pecado, não somos mais neutros, né? Então é difícil você escolher quando você não é neutro, né? Quando você já é pendente para um lado, né? E o senhor, pastor, com autoridade, você acha que nós temos um livre-arbítrio ou não? Temos 100%. 100%? 100% de livre-arbítrio. Né? Porque, de outra forma, seria muito ruim se você já nascesse, por exemplo, predestinado para a perdição. Aí o João 3,16 seria uma mentira, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então você acha que hoje o homem pode escolher entre pecar ou não pecar? Ele pode escolher. Aí alguém diria, mas a gente tem tendência ao pecar, mas a gente não é obrigado a pecar. Tendência é uma coisa, obrigação de obrigação fazer a pecar é outra. Nós herdamos a possibilidade de pecar. Nós não herdamos assim o ato de pecar. Eu já nasci para pecar, não. Eu herdei a possibilidade. Entendi. A porta ficou aberta para mim pecar, mas eu posso decidir não pecar. E a prova disso é o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus, quando ele viveu 100% homem, 100% Deus. Isso é um mistério da divindade, né? Ele era 100% humano, porque de outra forma ele não poderia resgatar o homem. Porque Paulo fala que ele era o segundo Adão, entendeu? E por causa de um Adão, a transgressão entrou no mundo, e por causa de outro Adão, a transgressão sai do mundo. Entende? Então ele viveu como um homem, e ele venceu como um homem, para provar que é possível, né? E quando a Bíblia diz assim, resistiu o diabo, ele foge de vós. Entendeu? Então, quer dizer, existem coisas na vida da gente que é o diabo e tem coisa que é sem vergonhice, né? Falta de vergonha na cara. Entendeu? A carta aos Gálatas fala as obras da carne. Então, existem obras que são da carne e não são do diabo. Entendeu? É verdade. O diabo faz o que? Ele surfa. Seria 3 pensamentos assim, né? O do pecado, que é do pecado do diabo, né? Que é sempre te levar pro... Você tem o Cristo, né, como a salvação, e você tem você como quem vai decidir. Isso aí. A caminhada que você vai seguir. Porque se eu não tivesse livre-arbítrio, a pregação do evangelho seria uma mera representação. Sim. Eu digo a minha posição porque se a gente... Eu acho que a única... Bom, pensamento meu que não sou doutor na lei, né? Mas a única forma de vencermos seria com Cristo. Eu acho que se você... poder estar neutro, né? Vai escolher qual um dos dois. Eu acho que a tendência sua do pecado, ela vai sempre pender pro pecado. A única forma de você se resgatar de lá é ser uma pessoa com Cristo, né? Pelo menos eu tinha isso na minha mente até o senhor esclarecer isso aí. Isso aí. Não, mas você está correto. Você está correto. A única forma de não pecar é com Cristo mesmo. Porque o que é a obra de Cristo dentro de uma pessoa? Eu vou dar uma pequena paraqueratologia aqui rapidinho. Quando você olha para o Velho Testamento na Bíblia, o que você vê o Espírito Santo ali? Você vê ele ali vindo nas pessoas e voltando. Vindo e voltando, vindo e voltando. E veio o Espírito do Senhor sobre fulano de tal e voltou. Né? Quando você entra no Novo Testamento, você vê o Espírito ser derramado e ele não sai mais. Quando você anda mais um pouquinho no Novo Testamento, você vê a Bíblia falar o seguinte: vós sois o templo e a habitação do Espírito Santo. Significa dizer que ele não voltou, ele ficou, ele está habitando em você. Quando o Espírito Santo está habitando em você, o que ele está fazendo dentro das pessoas? Ele não veio simplesmente para descansar de uma jornada. O Espírito Santo não está dentro de mim para tomar um cafezinho, não. O Espírito Santo está habitando dentro de mim por uma causa específica. Ele vai aplicar em mim aquilo que Jesus fez. A salvação que Jesus concluiu no Calvário, a mensagem do Evangelho, todo o ensinamento, tudo que Jesus construiu dentro dos seus 3 anos de ministério, vamos explicar com mais facilidade. É como se fosse a vacina e o Espírito Santo é o enfermeiro que vai aplicar em mim. Sim. Entendeu? Então ele aplica tudo aquilo que Jesus fez em mim. Aí quando isso acontece, ele começa a me regenerar. Ou seja, aí vai haver em mim um fruto do Espírito chamado domínio próprio, onde eu posso dominar alguma coisa. Esse domínio próprio, ele é relativo ao Adão. Porque quando Deus criou Adão, ele fala, domine ele.
Entendeu? Então, ou seja, existe um domínio que Deus deu ao homem, mas foi perdendo por causa do pecado, aquela coisa toda, misturou, virou bagunça. Mas quando ele recebe Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, ele começa a retomar esse domínio e pasmem vocês. A primeira coisa a ser dominada é a gente mesmo. Você tem que dominar você. E é a parte mais difícil que tem. Entendeu? Você domina qualquer coisa, você amansa leão, domina navio, domina avião, domina o mar. O cara que camba o vento, e eu gosto de pensar no vento porque o mesmo vento que leva o barco à vela é o mesmo vento que traz sem mudar de direção, só que o cara camba o vento e volta, ele domina o vento. Entendeu? E a gente domina a gente. Mais difícil. É o mais difícil. Pra todo mundo, né? Com certeza. Pastor, você falou sobre teologia, sobre alguns pensamentos ser contra a teologia. Por que existe esse preconceito contra pastores que decidiram buscar, né, conhecer mais, se especializar mais, né, nessa área? Qual o seu pensamento sobre tanto as pessoas que eram contra e a importância dessa formação teológica pro pastoral hoje? Existem várias razões no meu modo de pensar. A primeira delas é que a ignorância dá liberdade ao controle absoluto. Se eu mantenho você na ignorância, eu te controlo com muita facilidade. Se você passa a ter um esclarecimento, aí fica mais difícil para eu ter o controle sobre você. Porque você é uma pessoa esclarecida. O que aconteceu no Iluminismo? O Iluminismo foi aquele período em que as pessoas começaram a questionar, separaram a religião de razão, que a religião mandava em tudo. Né? A partir do Iluminismo, a religião ficou de um lado, a razão de outro, e começou um processo assim de iluminismo mesmo, de iluminar as pessoas. Então as pessoas começaram a questionar a própria forma da teologia da época. Então, tudo bem, alguma coisa foi ruim, foi porque surgiu teologia liberal, aquela coisa toda e tal, mas isso aí é a parte ruim da coisa que sempre tem, né? Mas aí, todas as vezes que alguém te nega a informação, ele te nega a liberdade. Jesus falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é bíblico. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aí, no período que se batia muito contra a teologia, que falava que ela era do demônio, aquela coisa toda, a maior desculpa deles é que se alguém estudava teologia, desviava. Eu virava ateu, né? Virava ateu, ficava doido. Eles inventavam um monte de história para a pessoa não estudar teologia. Por quê? Porque quando você estuda teologia, aí você automaticamente se liberta de um punhado de coisa. Isso é fato. Só que são coisas assim muito tradicionais, que vem agarrado nos meus avós, nos meus pais, entendeu? Numa geração inteira, 2, 3, 4 gerações, vem agarrado. Aí eu sou aquela pessoa que vou fazer diferente. Eu estudo teologia. E aí eu começo a estudar teologia e falo, tem um negócio errado aqui. O pessoal acreditou nessa vida, isso não é assim? Não, a Bíblia não está dizendo isso não. E tem coisas que é só você ler o texto. Você não tem muita dificuldade. Você lê o texto, você já identifica que não é da forma como todo mundo vem pensando a vida inteira. Né? Então a teologia ela é libertadora. E tudo que é libertador é combatido. Você não vê o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja? Ele perseguia porque ele não conhecia. Entendeu? E aquela igreja estava fazendo efeito, estava libertando, estava ganhando alma, aquela coisa toda, e combateu a igreja. Depois ele virou o crente também. E ele foi perseguido também, a ideia é essa. Então a teologia, esse preconceito contra a teologia, era justamente por causa do acesso à informação. Só que não tem jeito, porque o pessoal deslanchou mesmo. Entendeu? Então hoje todo mundo faz teologia, todo mundo faz faculdade, vai pro YouTube, etc e tal. Então hoje, como a gente estava falando no início aqui, o desafio de pastorear, é que você também tem que estar nessa corrida. E você tem que correr na frente, entendeu? Você tem que correr na frente. O Whitney é ovelha minha na minha igreja. Tudo bem, o Whitney está lá se informando o tempo todo. O cara está estudando, o cara está fazendo teologia, o cara está procurando a informação. E eu sou o pastorzão, estou lá assistindo Netflix. Não, é sério, cara. Eu tô lá assistindo Netflix, tô com chamado pastoral, tô lá assistindo Netflix. A minha ovelha tá lá estudando, cara, tá se empenhando. Eu tô lá panguando, não leio um livro, não faço nada. Aí vou pra igreja pra poder pastorear esse cara aí que já tá sabendo mais do que eu. Aí vai dar um choque terrível aí, porque esse camarada aí daqui a pouco não vai querer me ouvir mais, não. Por quê? Porque o cara tá se instruindo, o camarada tá se graduando, e não é errado, é correto. A diferença é que eu também tenho que fazer isso. Eu também tenho que correr atrás, eu também tenho que me especializar em alguma coisa, eu também tenho que buscar informação.
Entendeu? Não é que assim, o pastor tem que ser o sabidão. Não, eu tenho que acompanhar a evolução. Não tem problema nenhum de alguém saber igual a mim ou até mais que eu, mas eu tenho que correr também e acompanhar a evolução. Entendeu? Da sabedoria. Então, por essa razão, até hoje tem, cara. Até hoje tem. Eu topei com um pregador um dia desse, um rapaz jovem ainda. O cara tava naquele gás. E aí, conversando com ele, você é pregador? Eu sou pregador. E tal. Eu falei, é mesmo, rapaz? É, que bom. Você prega muito? Tendo as agendas e tal. Eu falei, poxa, que legal, cara. Você é um cara novo, pregando. Eu fico maravilhado com isso. E aí, já fez um cursinho teológico? Que isso? Nossa. Teologia? Precisa disso não. Falou desse dia comigo. Precisa disso não. Isso é teologia? Pra que isso? Aí começou a detonar a teologia. E eu parei 5 minutinhos pra explicar pra ele o que era teologia. 5 minutinhos que eu conversei com ele, ele decidiu fazer teologia. É importante. Entendeu? Acho que eu não me sinto sábio não, mas eu conversei 5 minutos com ele, o cara decidiu fazer teologia. Porque ele falou assim, rapaz, eu não sei de nada. Eu falei, exatamente, você tá pregando no púlpito dos outros aí. ensinando que não sabe, né? Isso aí. Pastor, nesses 20 e tantos anos aí de pastoreando as igrejas aí, cite 2 momentos aí, um que você pensou que aquilo ali não é pra você, falou, vou largar isso, não dá pra mim, e um que você teve orgulho, prazer em ser pastor, assim. Então, eu tive muitos momentos bons e momentos tensos. Eu comecei a dirigir uma igreja aqui no Bloco A, depois fui para Barcelona e voltei, tô lá no Bloco B. Quando eu fui para essa igreja do Bloco B, essa igreja foi o meu desafio. Porque assim, eu cheguei numa igreja assim, que estava bem decadente na época, né? Talvez não sei se coisa da cultura da época, mas estava muito difícil, 10 pessoas e diminuindo, 10 pessoas e diminuindo, não tinha grupo de jovens, e aquilo já ia para uns 5 anos que eu estava ali, né? E o pastor, ele sempre quer ver o resultado. O pastor quer ver a resposta de Deus. O pastor, que é pastor que tem chamado, ele quer ver uma resposta de Deus. Né? E quando a alma aceita Jesus ali, ou até alguém que vem de outro lugar para dar aquela força, ele sente que Deus está com ele na batalha. Né? Só que quando você está muito tempo num lugar plantando e você não vê brotar, te dá uma sensação de que você está no lugar errado, te colocar no lugar errado, você não está no caminho certo e você precisa recuar, você precisa sair, etc e tal. E aí eu passei por isso, ali onde eu tô, no início, nos primeiros 5 anos que eu estava ali. E eu falei para mim mesmo, vou entregar esse trabalho. Fui na casa do pastor presidente, sentei na sala dele com ele. O pastor presidente nosso é muito sábio, o pastor Walter Avelino. Eu sentei com ele assim e desabei. Né? E pensando ele, tem um monte de obreiro aí, vai botar um lá com facilidade, eu vou beber uma aguinha de coco. E aí, o que acontece? Eu acabei de falar e ele contou a história dele pra mim também. E pasme você, a história dele estava muito mais difícil que a minha, né? E aí depois, uma semana depois da reunião, eu falei, não, pastor, vamos continuar. Continuei, mas eu não estava convencido, eu vou continuar. Mas aí, aconteceu 2 coisas que me marcou. Essa foi para poder... Eu estava indo para a igreja a pé, e tinha uma lâmpada queimada assim, e eu estava passando naquela escuridão, surgiu uma criança, apareceu um menino assim pequeno, apareceu do nada assim naquela escuridão, é sério mesmo, de noite, cara, e me entregou um folheto. Imagina alguém entregar folheto de noite, uma criança, ele me entregou um folheto assim, eu tava assim, com aquele conflito dentro de mim, meio que brigando com Deus assim, e eu peguei o folheto e segui adiante e fui embora. Aí lá na frente eu resolvi dar uma olhada, tava uma letra bem grande assim, não temas, no folheto. Foi forte aquilo. Eu parei assim, meio que estático assim na rua assim, e aquela palavra parece que saiu do folheto, entrou dentro do meu coração na hora assim, e eu ouvi a voz de Deus naquelas letras do folheto, não temas. Cheguei a ficar até com vergonha. Fui pra igreja. E logo depois eu fiz uma viagem para Minas Gerais, e tinha um pastor de Brasília pregando lá, e eu estava sentado no púlpito assim, ouvindo ele pregar, ele parou a pregação, literalmente, tá? Ele parou a pregação, e ele virou para trás e falou para mim assim, Deus vai lhe dar autoridade naquele lugar. E voltou e continuou pregando. Falei, pronto, então não tem para onde escapar. Aí fiquei na minha, vamos seguir em frente. Aí continuei pastoreando, e aí a igreja cresceu, graças a Deus. Mas esse foi um momento muito tenso, foi muito tenso mesmo. Um momento, assim, extraordinário que eu vivi, entre tantos momentos que eu vivi extraordinário em todas as igrejas que eu passei, tanto no Bloco A quanto se fosse contar, eu contaria muitos, mas deixa eu contar de onde eu estou, né? Eu lembro de uma época eu sempre trabalhei com jovens, até antes de ser pastor, eu trabalhei muito com um grupo de jovens,
Então, eu cheguei na igreja, não tem um grupo de jovens, eu sinto uma falta muito grande por ter essa identidade com a juventude. Não é que eu não gosto das irmãs, eu amo demais as minhas irmãs e elas vão estar me assistindo. Ai de mim se eu falar que não amo elas. Eu amo demais, gosto demais, mas igreja sempre tem irmãs, já reparou? Toda igreja tem um grupo de irmãs, que são as mais guerreiras. Os jovens são mais, é um desafio maior. Cheguei em nossa igreja, não tinha jovens. E eu dobrei o joelho desesperado e falei assim, Senhor, eu quero, olha bem a palavra, os pastores que vão me ver aí, vão me ouvir, que estão me ouvindo, não me leve a mal, não fiz concorrência não, eu só fiz uma oração de desespero. Falei, Senhor, eu quero ter o maior grupo de jovens de Planalto Serrano dentro dessa igreja. Não estou querendo ser melhor do que nenhuma igreja do bairro, eu respeito meus colegas, meus companheiros, tenho o maior respeito por eles, mas eu quero para mim, é o que eu quero, entendeu? E fiz aquela oração e chorei naquela oração. E aquilo foi direto pro céu aquela oração, menino. Parece que Deus abusou de mim. Deus, ele exagerou na medida. É sério, o rapaz aceitava jovem todo a quinta e domingo. Era aquele enxame. O jovem que aceitava na quinta, no domingo ele levava uma visita. O Iti passou por lá nessa época. Ele estava lá. Ele aceitou. Levou um monte. Entendeu? Ele levou um monte de gente para lá e foi aceitando. Eu perdi até meio que o controle daquele negócio. Porque era muito novo convertido dentro de uma igreja. Você não queria? Exatamente. Muito novo convertido. Rapaz, foi um negócio tenso assim, mas era tão gostoso pastorear aquele ali. E graças a Deus, até hoje nós estamos no nosso grupo de jovens lá. Nunca mais faltou, não. Que bom. Entendeu? Mas Deus esfregou na minha cara. Toma isso, você quer? Então esse foi um momento assim, que eu lembro que foi muito maravilhoso. Entre tantos que eu vivi, esse foi um extraordinário. Pastor, nós... Rapaz, a gente tava pensando também em bolar um desafio aqui com você. Falar sobre pecado, né? Pecado de religião. E também pecado não, aí é coisas que eu entendi errado na Bíblia, pastor. Alguns textos que eu entendi errado. Que eu pensei agora. Você não avisa nada, pastor. Você é uma espécie de covardia. Você só avisa a hora que você vai estar aqui. Eu entendi errado. Eu queria que até é melhor você citar alguns trechos bíblicos, mas assim, os mais famosos, os mais topzeiros, os mais pregados, aqueles textos mais pregados e que eu entendi errado, tipo o nome de Paulo e Saulo, essas coisas. Eu entendi errado aquela passagem do nome de Paulo. Dá um spoiler aí pra gente. Antes, como é que era isso aí, né? Não era Paulo, não? Vamos Era lá. Saulo. Era Saulo, É porque o pessoal, assim... Deus mudou o nome de Saulo pra Paulo? Tem até um Como é que hino foi? na harpa, cara. Tem até um hino na harpa que fala que transformado foi em um Paulo, né? Nunca houve isso. Saulo nunca foi transformado em Paulo, né? Saulo era um nome hebreu e Paulo um nome romano. Então a Bíblia fala assim, Saulo que também se chamava Paulo. Então não houve uma mudança de eu nome. achei que tinha mudado. Não teve essa ideia, não. A conversão não teve isso, não. Então eu entendi errado. Entendeu errado. Entendi errado. Foi questão de tradução, então? Não. Eram dois nomes que ele tinha mesmo. Ele tinha dois nomes. Que ele tinha dupla cidadania, né? Ele era hebreu e era romano também. Entendeu? Não foi mudado o nome dele. Não foi mudado, não. Eu jurava que tinha. Assim. Ele passou a ser chamado de Paulo depois, né? Preferiram chamar ele de Paulo, mas ele também se chamava Saulo. Né? Não teve mudança. Não teve? Não. Então Deus não mudou. Não. Não, Então eu entendi errado. Totalmente errado. Pastor, eu entendi errado a parábola das 10 virgens quando eu comprei. Olha onde esse camarada vai mexer. Ele era... Olha bem isso, cara. Rapaz, vamos lá. Eu entendi errado, pastor, quando eu li e preguei a parábola das 10 virgens. Manda ver. Como igreja? Interpretando as 10 virgens como igreja? Quer saber se as 10 virgens era igreja ou se não é? Se ela simboliza a igreja. Então vamos embora direto, não é. Então eu entendi errado. Entendeu errado, muito errado. As 10 virgens não é a igreja. Explique-nos. Tá, pode ser que os colegas teólogos aí depois vão dar claro. a ripada, mas não é a igreja. Vamos por partes. Tá. A igreja é a noiva. Se aproxima um pouquinho. Ah, tá. Desculpa. A igreja, ela é a noiva. Né? As virgens eram as acompanhantes, as damas da noiva, que acompanhariam o cortejo. Se esse noivo tivesse 10 virgens, ele era polígamo. Ele estava casando com 10 mulheres. Polígamo. E a igreja não é 10, a igreja é uma. Entendeu? E quando o noivo vinha, ele vinha com a noiva, para levar as damas de companhia. Então, aquelas 10 virgens, elas não são a igreja.
Entendeu? A igreja já tá lá, que é a noiva, já tava com o noivo. Aquele ali é Israel, em 2 períodos específicos, aquele ali, né? Você tá falando ali de virgens prudentes e tá falando de virgens loucas. Ou seja, virgem que não tinha azeite na lâmpada e etc e tal. E que quando o noivo veio, elas não estavam prontas para estar com o noivo naquele momento ali, né? Então essas virgens são relativas à nação de Israel. Agora, aí alguém poderia dizer assim, poxa, então vou perder tudo que eu preguei em relação à igreja? Não, é aí que está o mistério da palavra, o mistério da Bíblia é esse. Você vai pegar a lição espiritual da parábola. Qual é a essência daquilo ali? É você estar pronto. Se é Israel, se é a igreja, nessa ideia, se chega a ser irrelevante. Vamos pegar a essência. A essência da coisa é que você esteja pronto para a hora que o noivo chamar. Entendeu? Agora, dentro da sua literalidade, não é a igreja. E nem pode ser a igreja. Senão eu estaria cometendo um erro muito grande ali de falar que o noivo tem 10 noivas. Entendi. E ele só tem uma noiva só. Tem mais? Manda Tem aí. mais, pastor. Foi Não- pregar vocês não vão conseguir Gênesis, tudo não, tá? Gênesis 6 e disse que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Eu sabia que ia cair nisso. Eu entendi errado, pastor? Depende do que você entendeu. Eu entendi que Deus queria destruir a humanidade e... Pois que fez, não- né? Queria desfazer tudo aquilo ali, botou a mão na cabeça assim, falou... Ih, deu Desculpa errado. o termo, eu falei... Que merda que eu fiz. Deu errado. Deu tudo errado. Não sabia que ia dar Não isso. sabia, não se tava arrependeu, esperando. pastor? O que esse cara tá fazendo? Então, essa é uma pergunta de muitas pessoas, que não é só ali em Gênesis que fala do arrependimento de Deus, fala em outras passagens também do arrependimento de Deus. Isso é um antropomorfismo, quando você põe, se eu não estiver errando o termo, né? É quando você aplica sentimentos humanos a Deus para que você consiga entender Deus, Entendi. né? Porque Deus, vamos falar primeiro da teologia de Deus, né? Tem um pastor que eu gosto de assistir no YouTube, não vou dizer o nome, não vou fazer propaganda para ele não. Mas então, vamos lá. Eu gosto de assistir ele em algumas coisas e outras não, mas eu gosto quando ele fala que Deus é um absurdo. Deus é um absurdo, Deus não cabe em mente alguma. Deus é demais, entendeu? Quando você começa a estudar a teologia de Deus, é por isso que eu não gosto dessa ideia, por isso que eu falo que Deus vai cobrar esse negócio de denominação, porque a denominação fica falando, Deus tá aqui, Deus não tá lá. E Deus não tá no outro e tal, entendeu? Então é complicado, porque Deus ele é muito para caber só aqui dentro, para início de conversa, tá? Deus ele é grande demais, enorme. Deus, imagine bem que o universo não tem fim, ele é maior do que o universo. Mas também é capaz de habitar num ser humano igual você. Pequenininho, ele habita dentro de você sem problema nenhum. Por quê? Porque isso é ele ser Deus. Se eu pudesse explicá-lo, ele não seria Deus. Eu teria uma complicação, né? Depois eu vou falar uma outra coisa a respeito de Deus, já que está nessa ideia, né, de desmistificar algumas coisas. Mas quando você fala do arrependimento de Deus, você não está falando do arrependimento de Deus na mesma ótica do nosso arrependimento. A gente se arrepende de coisas que a gente não sabia que ia dar errado. O arrependimento de Deus é em relação ao meu comportamento diante de Deus. Não é na mesma ótica do arrependimento do homem, que não sabia o que ia fazer. O arrependimento de Deus é a reação de Deus em relação ao que eu faço ou deixo de fazer. Entendeu? Por exemplo, Deus chamou o Whitney para andar direito, o Whitney deu errado. Aí a Bíblia fala, arrependeu-se Deus de ter criado o Whitney. Não é que Deus não sabia que o Whitney deu errado, é que Deus mudou o comportamento em relação ao Whitney a partir do comportamento dele. Entendeu? Entendi. O fruto do conhecimento do Éden, pastor, era realmente um fruto? Ou uma maçã? Ou eu entendi errado? Ou a gente entendeu errado? Então, nunca foi maçã. Ou, sério, cara? Pode comer maçã tranquilo. Posso comer entendeu? maçã? Pode. Posso voltar a comer maçã? 26, Pode 20 e comer poucos anos acreditando que era uma maçã. Você chega lá no supermercado e vê aquela maçã argentina, Não, mas deve ser essa. eu já repreendo logo. Já repreendo, Senhor, perdoa que eu vou comer, né? Não era uma maçã, galera, não. Não, porque a Bíblia não cita que era maçã. E nem cita qual fruto que era. Mas era um fruto. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não cita qual que era. A humanidade ainda tem acesso Entendeu? a esse fruto? Não, não se sabe onde é que isso está. Era uma árvore, tinha uma fruta, mas não sabe qual é. Não se sabe qual é. Entendeu? Era a árvore, aquela árvore que era a árvore do livre-arbítrio, representava o livre-arbítrio que ele era uma escolha. Porque se Deus faz o Adão e a Eva sem nenhuma possibilidade de pecar, não teria livre-arbítrio. Mas Deus colocou a escolha para eles, eles podiam escolher. Entre pecar ou não pecar. Isso faz parte da justiça de Deus. Perfeito. Deus é justo. Então, pecou. Então, né? Você deu mole aí, pegou o fruto e comeu.
O Adão veio e comeu também. Até esse período eles não eram tendenciados ao pecado. Não, eram porque neutros. eles eram santos. A ideia era só se manter daquele jeito. Só administrar a posse de bola tinha dado tudo certo. Entendeu? Mas com tanta fruta para comer no jardim, Escolher a maçã. tinha muita. Escolher. Porque Escolher a maçã. observe bem uma coisa. O ser humano não é assim até hoje. É. Nós estamos aqui dentro gravando aqui. Imagine bem se tivesse um punhado de gente ali fora, todo mundo queria entrar. É. Mas se a gente saísse e trancasse todo mundo aqui dentro, todo mundo queria sair. Entendi. O ser humano não é assim? O ser humano é assim. Ele sempre quer fazer aquilo que é proibido fazer. Aqui é a curiosidade, aquela coisa. Parece que, por que não posso fazer isso? O que está acontecendo? Então a pessoa quer fazer o que não pode fazer. Sempre assim. E aquilo que pode fazer, ele não tem tanto ânimo em fazer. E depois vem a transferência de responsabilidades. Pegou por quê? A mulher que tu me deste. A serpente me enganou. E Deus só não deu razão para ninguém. Pegou, Deus é justo, puniu todo mundo. Até a serpente levou dela. Entendeu? Aí é brabo. Então não era maçã. Não Era era maçã. não, era Ficou claro fruto. que pode comer Pode maçã. comer maçã. Pastor, Tem mais? no Antigo Testamento, acho que pregar sobre o Antigo Testamento é um pouco mais complicado, né? É, tá Mas aí a gente vem e vê, por exemplo, Abraão, Davi, esses homens tiveram várias mulheres, né? Mais de uma mulher. Deus aprovava aquilo? Era pecado, não era? Você quer arrumar problema aí. Entendi certo, entendi errado. Como é que foi esse Você bagulho? tá aí? bem, né? Você tá Ele tá Tô, animado. tô tranquilo. tá querendo mais de uma mulher, não. Não. Não, bom. não. É porque vão dizer assim, não, Deus naquela época Agora já ficou aprovava sério, e pá. Ele tá arrumando problema com esse negócio aí. Não, Deus me livre. Então, muito bem. Essa questão da poligamia no Velho Testamento, ela gira em torno de muito costume, de cultura. Né? Por exemplo, dentro da comunidade de Israel podia ter escravos. O povo de Israel podia ter escravo dentro de casa. Você imagina hoje, a gente pode ter escravo? Não pode ter escravo, mas podia ter escravo nas casas dos hebreus. E tinha toda uma lei para escravo. Tinha a lei para ter outra mulher. Existia a lei que permitia ter outra mulher e tal. Agora, existe vontade permissiva. Né? Tinha coisas que Deus tolerava e tinha coisas que Deus permitia. Então, aquele monte de mulher igual teve Salomão, debaixo de uma tolerância, não debaixo de uma permissão. Deus mandou ele ter um monte de mulher, não. Né? Aquilo, inclusive, era até estratégia de governo. Né? Era muito de político. poder, Né? no caso, né? Casava com as filhas dos reis, que aí ele virava genro de todo mundo e ninguém brigava com ele. Né? Todo mundo era sogro dele, então... Tava certo, né? Tava em paz com todo o povo. Fazia aliança e dava certo, né? Deu uns probleminha depois. Mas então, quando você vê aquele monte de mulher com Davi e tal, você nunca pode pensar assim, poxa... Por que eu não posso mais? Por que eu não posso? Na verdade, quem disse que eles podiam também? Né? Mas estava dentro de um período de tolerância, que o Velho Testamento é a tolerância de Deus. Entendi. Todo ele é a tolerância de Deus. A coisa vai mudar a partir de Jesus. Você vê com Jesus, ele fala assim, ó, foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher, Deu ruim. olha o que Jesus está fazendo. Se você olhar para a mulher e no seu coração você tiver pensamentos malignos contra ela, Já pecou. você já pecou. Você já cometeu adultério. Pastor, Aí Puxado. tem mais negócio? Tem mais? Tem mais. Pode falar aí. Ele pergunta aí. Pastor, as duas testemunhas de Apocalipse é Elias e Moisés ou eu entendi errado? A Bíblia não diz quem é. Entendeu? A Bíblia dá características dessas duas testemunhas. E eu gosto de ouvir um pastor que ele fala assim, que onde a Bíblia não tem voz, a gente não deve ter ouvido. Entendeu? Então, a Bíblia dá características dessas duas testemunhas, que tem poder de descer fogo do céu, ou tem poder de abrir mar, aquela coisa toda. Então, nos leva diretamente a pensar nessas duas pessoas. Né? Que Mas você vai observar que a Bíblia não fala Moisés e Elias. afirmativa, né? Não afirma em nenhum momento que são eles. Tem características, mas igual a carta aos Hebreus. Tem toda característica assim para ser o apóstolo Paulo, mas a gente nunca pode afirmar que é o apóstolo Paulo. Porque não tem nada assim que dizer, é Paulo que escreveu, embora pareça. Agora vamos falar de tribulação, grande tribulação, período de... Bom, Vamos lá. você quer saber do plano B? Eu quero saber... do plano B. Como é que vai ficar isso aí? Não, primeiro eu quero saber se a igreja que Passo você a passo. instrui, o seu ensinamento é pré, pós ou durante a grande tribulação? Isso aí, tem 3 pensamentos teológicos a respeito da grande tribulação, né? Primeiro vamos pensar o que é a grande tribulação. A grande tribulação é um período probatório para Israel. Isso dentro do pensamento teológico pré-tribulacionista, né? A gente entende
que as 70 semanas de Daniel profetizado no livro de Daniel parou nas 69 semanas, que é quando entrou o tempo da graça. Como aquelas 69 semanas era tempos para Israel, não era tempos para gentios, tempos para Israel, né? E ela para quando Cristo morre, ela tem que parar de contar, porque vai entrar a igreja em ação. E o que é a igreja? A igreja, você vai ver lá em Apocalipse, a igreja ela é composta de todos os povos, tribos, línguas e nações. Está todo mundo comportado dentro da igreja, né? Então a igreja não é Israel, um povo exclusivo, como era no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então a igreja é de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quando você entra no tempo da graça, você tá trabalhando com a igreja. Né? Israel está numa gaveta. Quando fechar o tempo da graça, aí vai voltar a 70ª semana de Daniel. Ela vai iniciar quando a igreja for arrebatada, que é um período de 7 anos, que a gente chama de grande tribulação, né? Que é do grego tilipseus megalis, grande tribulação. Então a etimologia aí que é beco sem saída. É um negócio esquisito, né? Mas sim. Então, a gente entende, dentro do pensamento pré-tribulacionista, que eu faço parte, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação se iniciará com o governo do anticristo. Isso é dentro do cenário político, né? Vai se dar isso aí, o governo vai se levantar. E aí a gente tem alguns pensamentos a respeito disso. Como, por exemplo, o desaparecimento em massa de muitas pessoas vai causar caos no planeta. Né? Claro que vai desaparecer mais em uns países do que em outros, né? Devido à quantidade de cristãos. E isso vai perder mão de obra, né? Vai dar um caos. Vai gerar um caos. A economia vai dar um baque terrível nessa ocasião. Né? E vai ter muita morte também, por causa de acidentes. Você imagine bem uma pessoa que tem ponte safena no coração, as 4 pontes, né? E ele, por acaso, é um afastado da igreja, e a igreja é arrebatada, ele fica, ele dá um trailer, ele morre, cara. Porque o baque vai ser muito grande. Imagina eu tô aqui nesse podcast com vocês aqui, e de repente eu desapareço. Pode ser eu não? Louvado seja o meu nome. Pode ser. Prefiro. Né? Aí você desaparece, fica eu e o Whitney aqui. Aconteceu comigo, tá? A gente vai fazer o quê? Fala, Whitney, eu sou pastor, o Whitney é um servo de Deus. O que aconteceu com a gente, Whitney? Se eu tiver uma pontinha safena, a possibilidade de eu morrer tá grande, né? O derrame cerebral, não tem qualquer assim. Então, aí você tem esse problema. Então vai gerar um caos, né, muito grande, e vai precisar de haver o que nesse momento? Um controlador de caos. Aí entra o grande anticristo na história. O cara que vai controlar o caos no mundo. Apaziguar tudo. Apaziguar tudo, entendeu? Ele vai apaziguar tanto, vai trazer uma paz, assim, relativa, uma paz falsa, né, que a gente fala. Vai controlar a economia, vai controlar a política, vai controlar, inclusive, até a religião. Vai governar tudo, né? Governar tudo. Vai ter o falso profeta que vai estar aliado com ele para ser o super pastor da ocasião, né? Enfim. Então... Aí tá tudo dominado. E vai fazer um pacto com Israel, porque Israel ainda espera o Messias deles, né? Então ele faz um pacto com Israel, só que no meio dos primeiros 3 anos e meio dá certo, depois esse pacto é rompido e começa a perseguição. E nessa perseguição aí, quando termina a grande tribulação, Jesus volta. A segunda vinda dele, que alguns não acreditam, né? Que vai ser a vinda em grande glória, poder e grande glória. Todo olho verá nesse período. Então vai ter uma outra chance? Sim, veja bem. Aí o que acontece? Dentro desse período do arrebatamento da igreja até a volta de Jesus em glória, existe uma coisa que eles chamam de salvação no período da grande tribulação. Mas vamos dar uma analisada. Hoje, você tem o Espírito Santo morando no camarada, ajudando. O Senhor está enviando anjos para ajudar. A palavra está sendo pregada. Tem toda uma ação divina para ajudar o camarada ser crente. Ele não consegue ficar na igreja. Depois é quase impossível. Ele ainda acha que cerveja é melhor, que cachaça é melhor, que droga é melhor. Ele ainda acha, quando ele faz o juízo de valor, ele pesa na balança as coisas do mundo e ainda estão atraindo ele ainda. Aí quando você chega na grande tribulação, você tem uma ausência dessa ação divina na grande tribulação. Né? Quando você tem essa ausência, o cara está por conta. E aí por isso que eu falo que eu não gosto de falar desse plano B, porque ele é muito perigoso.
Que alguém pode ficar de boa, né? Assim, vou ficar tranquilo que se der errado, eu dou um jeitinho na grande tribulação. Então não acredite nessa hipótese, porque vai ser muito complicado. Isso É uma ilusão, né, pastor? É uma ilusão. Essa parte da escatologia, ela é uma parte um pouco obscura, né? A gente tem pouca revelação a respeito disso, mas você vê no Apocalipse uma multidão que vem de grande tribulação, vem da grande tribulação, tá lá, aparece lá. Mas é uma coisa assim que a gente precisa pensar muito para poder pregar. Eu nem prego isso. Entendi. Né? Porque a Bíblia fala assim, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Basta, já diz tudo. já é Então, ótimo. aquela situação dos 144 mil, isso se encaixa para todo o povo? Só para Israel. Só para Israel. Só para Israel. Tá, então o cara que acha, não, se eu não fizer parte disso daí, eu vou fazer Não, isso parte. é só para Israel. Isso aí... Não tem nada a ver, né? Isso é uma promessa para eles, né? Só para eles. Israel é a menina dos olhos de Deus, né? Pastor, o Whitney Pode- falou a respeito, né, da sua denominação, a Assembleia, e você responde e representa por ela, né? Sim. Por causa dos ensinamentos ali particulares. E também tem um assunto, pastor, que é da línguas estranhas, que a sua igreja tem como... Os pentecostais. Tem como isso, os pentecostais. As línguas estranhas, nós não somos doutores, mas a gente leu um pedacinho lá que fala a respeito. A Bíblia parece ser clara em algumas formas de usar a língua estranha, de falar línguas estranhas, né? O que a gente observa na maioria das igrejas, assembleias, por exemplo, não parece estar muito de acordo com o que está escrito, não tá vendo né? regulamentação. Assim, né? Não está dentro daquele regulamento que a Bíblia diz, né? Isso torna a língua, de certa forma, esse tipo de mistério, né? Meio que banalizado nas igrejas, porque lá fala que a Bíblia, que só pode falar língua estranha, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que só pode falar línguas estranhas se houver intérpretes. E que essa língua em nada edifica a igreja, apenas assim, né? E que é maior o dom de profecias do que o de línguas. Hoje o que a gente vê na igreja é algo diferente. A língua estranha é usada em qualquer hora, em qualquer momento, no microfone, fora do microfone. E por que disso não está de acordo com o que está na Bíblia? Veja bem, eu gosto de pensar assim, que a diferença do remédio pro veneno é a dose. Né? Você vê que água é muito bom, mas se você pegar 10 litros de água e beber de uma vez, tu morre, né? Então, ou seja, o que era bom ficou ruim. Então, as línguas estranhas, elas começam no dia de Pentecoste e há um debate teológico ferrenho ali no dia de Pentecoste, né? Porque era uma festa que estava acontecendo e havia povos de várias nações que estavam ali no dia de Pentecoste, e quando o Espírito Santo desce naquela casa ali, ouve-se línguas repartidas como que de fogo, só que quem está lá fora diz assim, não são todos galileus que estão aí, como que nós os ouvimos falar na nossa própria língua que somos nascidos? E aí a gente entende perfeitamente que eles estavam falando línguas de outros países ali no dia de Pentecoste. Então sempre houve esse debate. Aí as pessoas que não concordam com as línguas estranhas, aí eles falam que eles falaram língua de outros países. Então nós teríamos hoje que estar falando, por exemplo, o francês, o japonês, o inglês, né, em vez de falar uma língua que a gente acredita que está vindo do céu. Bom, vamos entender isso então. Aquela língua falada no dia de Pentecoste ali, realmente, quem estava ouvindo aquela língua, estava ouvindo língua do seu país nativo. Só que quem estava falando, não estava falando língua do seu país nativo. Por que isso acontecia? O que estava acontecendo ali no dia de Pentecoste ali? Que entreveiro era aquele ali? Né? Observe bem. Quando você vai olhar o grego daquilo ali, tem duas palavras gregas ali. Tem dialectos e tem glossolalia, ou glossolalia. Quando a Bíblia fala a respeito da língua que eles falavam, fala glossolalia. Glossolalia é uma língua que você é desconhecida, totalmente desconhecida, né? Um linguajar totalmente desconhecido. Dialectos diz respeito a uma língua de outro país. Então, quando as pessoas que estavam ali diziam, como os ouvimos falar no nosso próprio dialectos? Mas quando a Bíblia fala que o Espírito pousou sobre eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito conseguiu que falasse, essa língua ali, o grego ali já é glossolalia, ali, não é dialectos. Então, se eles falavam glossolalia e o cara ouvia dialectos, estava havendo uma interpretação no meio do caminho. O Espírito Santo estava pegando isso no meio do caminho e traduzindo no idioma de cada pessoa que estava ali. Porque de outra forma seria muito complicado. Se eu tenho muitas pessoas falando ali, embolado ali, falando ali, e tem um monte de pessoas do lado de fora, é só a gente entender um pouquinho da lógica disso. Você tá aqui, multidão lá fora, então um monte de gente lá dentro falando inglês, falando francês, falando um monte de coisa, seria muito complicado para quem está lá fora entender isso com facilidade. E eles entendiam, como os ouvimos falar na nossa própria língua que somos nascidos, das grandezas de Deus. O cara falou até o que eles estavam falando. E o cara, ou seja, cada um estava ouvindo no seu próprio dialeto e com clareza. Entendeu? Então, importava ao Espírito Santo que chegasse ao ouvido das pessoas com clareza.
né? Com clareza. E nos tempos modernos a gente já ouviu testemunho disso. Alguém que foi num hospital visitar, parece que um judeu, e foi tomado pelo Espírito Santo e falava em línguas estranhas. E quando ele terminou, o judeu falou assim: olha, ele está falando a língua do meu país. Só que as pessoas que estavam ali viu que a pessoa não estava falando hebraico. Idioma, né? Não estava falando idioma, né? Não estava falando nenhum idioma terreno, mas quem ouviu no idioma terreno, né? Eu sei que isso é um ponto de controvérsia, é um ponto de debate, e graças a Deus isso aqui não é um debate, né? Muita gente pensou o contrário, mas você olha para os textos bíblicos estudando, o grego, fazendo comparações, você vai chegar a essa ideia. Entendeu ali? Dentro daquilo ali. E aí quando você chega lá na carta aos Coríntios, já mudou a coisa. Lá Paulo está falando assim, ó, aquele que fala em mistério com Deus. Se ele fala em mistério com Deus, Deus não é francês, Deus não é inglês, idioma, né? Deus não é egípcio, Deus não tem idioma terreno dele. Então se eu falo em mistério com Deus, se eu falo uma língua de Deus, é uma língua de Deus. As línguas estranhas não são nem língua dos anjos, para você ter uma ideia. Entendeu? Não são nem língua dos anjos, são a língua divina, língua de Deus. Isso é doutrina pentecostal, mas isso é língua de Deus. Então, o que Paulo está fazendo na igreja dos Coríntios? Está regulamentando, para não virar baderna. Mas ele não está dizendo que a pessoa que está falando língua estranha não está falando a língua estranha da parte de Deus. Ele está falando, gente, é importante que haja intérprete. Porque todo mundo está falando língua estranha, mas ninguém está entendendo nada. Isso não vai edificar a igreja em nada. Você fala língua estranha, você se sente bem, porque você está falando língua estranha, falando em mistério com Deus, você está edificando a si mesmo. Ele está dizendo por quê? Porque você está se sentindo bem. Há uma certa comunhão, uma ligação de você com Deus. Mas e o outro ali? Está te ouvindo falar língua estranha, não está te entendendo nada ali, ó. Então, se você for falar língua estranha, gente, vamos procurar também interpretação, que haja intérprete. Aí é um dom de interpretar línguas estranhas, que também vem de Deus. Então, quando alguém está falando língua estranha e há alguém que interpreta o que o irmão está falando, a igreja ela é edificada. Se todo mundo fala língua estranha, então ninguém está sendo edificado. Só a pessoa mesmo. Então, por isso que hoje, respondendo assim o finalzinho da sua pergunta, concluindo a sua pergunta, então por isso que hoje, assim, o fogo pega, todo mundo fala língua estranha, mas quem entende? Entendeu? A gente sabe que o fogo está dentro da casa, a gente sabe que tem uma unção maravilhosa ali, todo mundo gosta, a gente gosta também de estar pregando e quer ver o povo pipocando mesmo, falando língua estranha. O pregador é viciado nisso. A maioria dos pregadores são viciados, ainda mais os itinerantes, são viciados. Eles pregam, quando o povo está tudo falando língua estranha, cheguei ao auge da mensagem, quando na verdade não é isso. O auge da mensagem é a mensagem da palavra, que foi entregue, né? Claro, vai haver reação na igreja? Vai haver reação na igreja. A igreja está proibida de falar língua estranha? Claro que não está. Mas que seja moderado e que haja intérprete. A ideia é essa. Mas não é que se todo mundo falar língua estranha, está errado também não. Não é que Deus não está no ambiente, não. Deus está ali, mas está faltando alguma coisa. Ficou alguma coisa faltando. Está faltando o quê? Está faltando o intérprete. Quando o eunuco descia, ele estava vindo de Jerusalém, ele tinha adorado, ele estava descendo, voltando para a Etiópia, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E é tão interessante que o Espírito Santo viu ele lendo o livro do profeta Isaías. E sabia que ele não estava entendendo nada que ele estava lendo. Então, o cara estava com a Bíblia na mão e não estava entendendo nada. Então precisava de quê? Do intérprete. Pegou o Filipe, que estava num avivamento extraordinário, falou, sai do avivamento, vamos embora, que tem um cara sozinho lá. E ele não pode ir embora sem ter uma interpretação do que ele está lendo. E Filipe se juntou à carruagem e explicou o profeta Isaías, que o cara falou, rapaz, está falando de quem? Dele mesmo ou de outro? E era Isaías 53, estava falando do Messias. Então Filipe se ajunta à carruagem, explica para o eunuco, explicou tão bem explicada a palavra, e olha o que acontece. Quando ele acaba de explicar, ele fala, rapaz, espera um pouquinho, para a carruagem aí. Tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Foi uma mensagem assim, ó, que fluiu rápido porque alguém interpretou. Edificou o cara. Sim. Entendeu? Então, às vezes, Deus falou muito na igreja, mas ninguém entendeu nada, que só falou em línguas estranhas. Então, mas aí para ficar claro, para as galera que nos assistem, a regulamentação de Paulo é que haja intérprete. Que haja intérprete, é a recomendação. A recomendação. Ele regulamentou para, como você disse, não virar uma bagunça, né? Uhum. É que haja intérprete. A igreja não usa intérprete, pelo menos faz muito tempo que eu não vou na igreja. Eu vou falar sobre isso. Eu nunca vi, né? Uhum. Tudo bem que eu não vou em culto todo dia, mas eu nunca vi uma igreja que tem intérprete. E você já viu bastante? Sim. Eu não lembro de ter. Deus já me usou para interpretar muito. Sobre isso também. Então, poucas vezes eu fui na igreja que tinha um intérprete ali com alguém falando língua, né? A regulamentação, então, que haja intérprete, que a igreja hoje pouco usa, não deixa, vou fazer do jeito que eu quero, não dá aquela sensação que a igreja está fazendo do jeito que quiser? Não, na verdade está faltando um pouco de ensinamento, né?
que a igreja sempre gira em torno do ensinamento. A gente tem que ensinar o povo a fazer isso, buscar o dom de interpretar, né? Porque falar é fácil, difícil é interpretar. Então, buscar o dom de interpretar. Tem pessoas que ele fala em língua e Deus usa ele mesmo para profetizar em cima daquele contexto que ele mesmo está falando. Né? Mas a ideia é que se busque o dom de interpretar as línguas estranhas. E quando alguém estiver falando em línguas, que haja uma outra pessoa interpretando aquilo que ele está falando. Essa é a recomendação. Não é o que está acontecendo, mas é a recomendação. Mas não, né? Eu não sou o cara maior leitor de Bíblia, não, mas quando eu começo a ler, vai me batendo algumas curiosidades, né? Eu até tiro algumas dúvidas, assim. Porém, às vezes, um exemplo, você chega no culto e acontece muito do cara começar ali sentir a presença de Deus ali no culto, e ele começa a falar, a igreja mantém ali num período de reverência, o cara que tá tocando, ele para de tocar, o cara do microfone, né, e para tudo, e o cara começa, eis que eu te digo, e tal, e aí começa a vir um monte de línguas estranhas. Porém, aí me bate na hora, assim, já bate aquela dúvida, né? Quem entendeu, né? Falei, já começa, eu começo a me questionar. Tá rolando ali, mano. O cara começou a entregar alguma coisa, mas aí do nada ele colocou uma tarja preta e bloqueou de entendimento. Deus manda dizer pra você lá, e vai falando algumas coisas, porque não sei o que, e você até concorda. Assim. Mas a única parte que você entende é isso que eu te digo. Sim, esse que eu te digo, o que tá dizendo você não entende. E daí, também eu reflito muito em algumas outras coisas que acontecem no meio do culto. Às vezes é um pregador, às vezes é o próprio pastor. E tipo assim, quem quer receber batismo com o Espírito Santo, vem cá, tal, porque você vai começar a glorificar e tal, você vai começar a falar línguas estranhas e tal, e aí flui, tá, beleza. Só que eu nunca vi, tipo, uma campanha de tipo assim, quem quer ser intérprete? A igreja precisa de intérprete. Porque eu acho que falta muito isso. Aí, tinha muito tempo que eu não via isso. Na igreja que a gente vai agora, aconteceu isso. De intérprete. O cara tava falando lá no final da igreja lá, e eu mesmo não identifiquei quem era o cara que tava falando. Uma irmã aqui na frente do rapaz começou a interpretar, cara, e tipo, me bate uma dúvida, que eu sou cético. Sou esse cara assim, né, do contra. Bate uma dúvida, mas daqui a pouco você começar a sentir ali que tá dentro do contexto do culto e algo divino ali que Deus estava realmente entregando para a igreja. E aí eu comecei a ter esse pensamento de por que não existe mais um trabalho, que foi o trabalho que Paulo começou a dar início, se a gente for observar, que é buscar a interpretação de línguas estranhas. Porque existem muitas meninices e emocionalismo nas igrejas. Não é pouco, não. As igrejas estão empesteadas disso, infelizmente. Porque se tornou assim parece que é uma credencial que o crente ganha quando ele fala língua estranha. Ele ganhou uma divisa, entendeu? Poliglota. O irmão tá ali, não fala língua estranha, então ele é menosprezado. O outro que fala muita língua estranha, parece que ele é visto como o servo, o homem de Deus. O homem de Deus presente ali, é o profeta do momento. E isso, às vezes, tem perturbado, e muitas igrejas têm hipervalorizado essas coisas sem dar o ensinamento correto, né? Então, tem muita gente sério, mas tem muita meninice mesmo. Tem o cara que abre a boca, como você falou. Ele começa a profecia, eis que eu te digo, ele não fala mais nada. Ele continua falando língua estranha, ele não fala nada. Então eu te digo o quê? Eis que eu te digo, o cara parou e ficou ali, ó, no vazio, não falou nada, né? Eu tenho que adivinhar então o que ia ser, né? Às vezes o cara tá com um probleminha também, o coração já, né? Arde naquilo que... Então, existe muita meninice das igrejas, infelizmente. É uma coisa que a gente precisa falar, e é bom que a gente fale aqui nesse podcast aqui, porque muita gente vai ouvir, e os pastores que estiverem me ouvindo, que são pastores de rebanho, cuida do rebanho, ensina o rebanho, olha para a Bíblia, ensina com Bíblia o rebanho, né? É importante que a igreja seja uma igreja bíblica, pautada aqui, ó, na palavra de Deus o tempo todo. Não faça nada, não inventa nada na sua igreja que não seja bíblico. Não inventa nada, não traz invenção para a igreja que não tenha uma base bíblica. Não vai funcionar. Deus não funciona com espada de São Jorge, Deus não funciona com copo ungido, Deus não funciona com nada dessas coisas, gente.
Entendi. Entendeu? Essas fantasias, esses mexãs que acontecem nas igrejas, isso atrapalha, ofusca o brilho do evangelho. O evangelho precisa ser puro, precisa ser pregado com decência, com caráter, com verdade. A pessoa tem que ouvir o que está sendo pregado, tem que ser ensinado, entendeu? Para ele entender que a maior riqueza dele é ter o nome no livro da vida. É a maior riqueza dele. O dia que Jesus mandou uma comitiva de discípulos para fazer um treino com eles, né? Era um estágio. Quando eles voltaram se gabando. Senhor, no teu nome. Eu penso assim que eles queriam dizer assim, nós expulsamos, bombamos. Mas eles sabiam que era o nome de Jesus. No teu nome, até os espíritos nós expulsamos, demônios e tal. Jesus, sério que estava, sério que ficou, olhou para a cara dele e falou assim, não vos alegreis por isso. Cortou na tora, assim, entendeu? Não vos alegreis por isso. Falou para ele assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês estão achando que é muito expulsar ele? Eu vi quando ele caiu. Eu estava lá, eu vi quando ele caiu. Alegrai-vos anjos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo, não adianta nada você expulsar demônio, fazer reteté, cantar corinho de fogo, se o nome de vocês não estiver no livro da vida. Se não tiver lá, meu amigo, não adianta nada que você faça aqui, então não inventa. Entendeu? Faz o negócio com decência. E aí eu deixo essa recomendação. Vamos embora ensinar o povo. Vamos botar o povo no caminho do céu. Vamos tirar os exageros, mas vamos colocar aquilo que está faltando. Tá faltando muito, cara. Tá faltando muito mesmo. O pessoal, eles estão se esbandeando para dar cada tipo de coisa que a gente tá vendo aí que tá faltando muito. Então, de um lado tá os exageros, do outro lado tá as ausências. O culpado é o pastor. O que você chama de ausências, pastor? Que você acha que falta um pouco hoje a igreja tratar? Do ensinamento. Ensinamento. No ensinamento. Pautado na Bíblia. A decência, tudo pautado na Bíblia. Entendeu? Eu vou dar um exemplo assim, clássico. Por exemplo, isso vai para é uma questão até da sociedade também. Vamos voltar lá no passado. Aí nós falamos das coisas boas que tinham no passado, né? Uma moça perdia a virgindade com o namoradinho na igreja, por exemplo. Meu amigo, aquilo era terror purinho. Aquilo causava um constrangimento, aquilo ali, na sociedade cristã e na sociedade como um todo. Hoje, se isso acontece, se o pastor disciplinar os pais, é perigoso vir e pegar o pastor ainda. Mas, pastor, que negócio é esse? Tem que ajudar a pessoa a ser crente e tal. O que está faltando? É a ausência do ensinamento. A ficha do crente tem que cair. Então, o crente tem que sentar e o pastor tem que abrir a Bíblia para o crente. Mostrar as coisas dentro da palavra de Deus, mostrar a decência, o pudor, mostrar o comportamento dele como cristão, ensinar. Então isso não está tendo. Está se preenchendo os vazios com coisas, com subterfúgio, com coisas que não são bíblicas, com uns eventos malucos que tem por aí, quando na verdade a Bíblia está ficando empoeirada. Então tem muita coisa faltando, tem ausência de muita coisa, como por exemplo a oração. Quem é que quer orar hoje? Eu vim de vigília que a gente dobrava o joelho 11 horas da noite e levantava quando o sol clareava. Eu era criança, eu dormia, claro, evidentemente, né? Mas eu dormia na vigília, entendeu? Eu dormia na vigília. E não tinha negócio, você vai vir? Não, o pastor falava assim, é vigília, acabou. Não tinha conversa pra ninguém, entendeu? E os irmãos de Santa Chain com o irmão cantavam, ouve-se um júbilo de todos os povos. Você acha que cantava isso pra acabar a vigília? Não, um dom real. Você tava dormindo, você acordava lá no Polo Norte e vinha andando de lá pra cá com o irmão cantando aquilo. Mas era vigília, você orava muito. Então era um contexto de oração. Ia ter festa, a gente orava. Tudo a gente orava, cara. Tudo a gente orava. Hoje, cadê a oração? Tem pouco, né, pastor? Pouco. Entre outras coisas. Pastor, tem também uma pergunta assim da galera também, né? Que a gente sempre joga lá, o pessoal que quer deixar alguma pergunta, né? E o pessoal esculacha, tá? O povo ele vai de sola, tá? O povo vem de sola. Bate sem dó, né? Uhum. Quando a gente coloca aqui qualquer outra coisa... contratado do podcast que não, né? Não, pior que quando a gente coloca outros assuntos, vou até fazer uma crítica aqui... A gente coloca outros assuntos, assim, o pessoal não pergunta tanto igual o pastor não, cara. Quer pegar você pra Cristo, tá? Pastor, os caras que querem... Não, eu sou tranquilo. Aqui que eu não sei responder, eu falo aqui, eu não sei responder. Tem um aqui, por exemplo, que eu acho que ele é membro seu. Eu não vou falar o nome, que daqui a pouco, né, coitado. Mas ele vai pro culto, né? Eu bato em todo mundo, que aí eu acerto ele. Como é que ele vai pro culto no dia, né? Ele tá perguntando como é ser pastor em Planalto Serrano, onde tem muita igreja, tá? Então, primeira coisa, você tem que ter identidade, entendeu? Segundo, você tem que ter certeza do seu chamado e não se preocupar com a vida alheia e não tentar ficar colocando cerca no seu aprisco.
olhe para a sua igreja, coordene o seu povo, dirige o seu povo, trate o seu povo como a Bíblia manda, seja um pastor bíblico, alimente o seu rebanho. Ele nunca vai procurar pasto no rebanho de ninguém, porque ele está alimentado no seu rebanho ali. Entendeu? Então é tranquilo. De boa, né? De boa. Tem uma outra pergunta que diz: fala para nós a diferença entre ensino, o curso, e pregar. Ensinar e pregar. Muito bem. A diferença é que o ensino ele é muito mais profundo, né? O ensino o pregar é o curativo, o ensino é uma cirurgia. Entendeu? Você entra, abre o cara todinho, entendeu? Vai trabalhando, acerta o coração dele, acerta as veias, abre ele todinho. A pregação é só um curativo, é só um Dorflex para passar a dor de cabeça. Não estou menosprezando a pregação, estou dizendo que a pregação é muito ligeira, ela é muito rápida. Resumo, né? E considerando, entre aspas, alguns pregadores, não todos, eu respeito muito pregador, tem muito pregador bom, mas tem uma galera aí que, já que é pra falar tudo aqui, tem um pessoal decepcionante aí em cima de público pregando aí, né? Eles têm 10 minutos de palavra e mais 40 minutos, não sei de quê, de onde tira não, de onde vem essas doideiras que eles fazem não, né? E bota na boca de Deus coisas que Deus não tá falando e etc, né? Mas quando você tá trabalhando o ensino ele é muito mais difícil, você vê que você tem muito mais pregadores do que ensinadores. Porque o ensino é difícil. Primeiro que quem ensina tem que estudar a Bíblia. O pregador às vezes não estuda não. O pregador, ele vai lá na internet, ele pega uma mensagem pronta. Ele arruma um tema lá e ele prega 10 vezes em um monte de igreja. Você é chamado para dar um seminário, entendeu? Sobre família. Você vai ter 3 palestras sobre família. No final de semana, no retiro, etc. Meu amigo, o camarada tem que se desdobrar em 10. Ele tem que trabalhar por quê? Ele tem um povo ali que vai perguntar... O povo vai chegar junto mesmo, ele tem que trazer palavra em cima de palavra, não tem espaço para outra coisa a não ser ensinamento. Então o ensinamento é aquela coisa muito mais profunda, muito mais longa, muito mais orgânica e que é mais libertador, entendeu? Que chama mais a pessoa para a responsabilidade. A pregação é boa em si, mas a pregação eu penso assim, que o cara precisa de ter um ensinamento para depois eu ouvir a pregação. Mesmo porque ele vai saber. Eu estou dando aula aí de 2 seminários, o Ítalo é meu aluno, agarramos na última apostila, mas vai rolar, entendeu? Mas às vezes eu ouço dos alunos uma coisa muito gostosa de ouvir, né? Em todos os seminários. Tem o pessoal de Vila Nova, que vai estar nos assistindo também. Tem o pessoal do Planalto da Shalom, um abraço a todos eles. E tem o pessoal que está na última apostila, que é daqui do Planalto também. E alguns falam uma coisa muito interessante. Pastor, depois que a gente começou a fazer teologia, olha o que eles falam, hein? A gente não consegue mais ouvir um pregador da mesma forma. Toda pregação que a gente ouve, a gente fica peneirando a mensagem. Eu falei, bom, eu ensino eles cuidado para vocês também não exagerar, né? Ficar crítica a tudo, né? Não, você não pode também pegar qualquer coisinha que o camarada e jogar ele na lá do lixo, né? Senão, nós somos seres humanos, né? Eu não sou perfeito, eu prego por aí, eu sei que eu erro em alguma coisa ou outra, agora a gente tem que tomar cuidado, né? Então, eles falam, a gente não ouve mais o papo, por quê? Porque estão num ensinamento. Eles estão num processo de ensinamento dentro da teologia sistemática, que vai abordar muita coisa, o cara vai aprendendo, ele ouve a mesma coisa um monte de vezes no seminário. Querendo ou não, meu amigo, ele fica impregnado na cabeça dele. Quando ele ouve uma mensagem, ele consegue receber melhor aquilo que está vindo de Deus, que ele já está preparado para ouvir uma boa mensagem e assimilar aquelas coisas. Por quê? O pregador tá pregando, tá pregando dentro do livro de Cantares, livro de Malaquias, livro não sei de quê, tá falando de uma coisa. O cara que não tem ensinamento, não passou pelo ensinamento, ele fica viajando naquela mensagem, cara. A mensagem tá voando e não consegue. Pegar, tá falando de quê? Vou pegar um dicionário aqui, esse cara tá falando de quê? Verdade. Os caras falaram de Joquebede. Quem é Joquebede? Deixa eu ver aqui. Entendeu? Então ele fica viajando. Ele fica viajando assim, porque ele não tem o conhecimento que ele precisa ter. Quem é Joquebede, pastor? Joquebede é a mãe de Moisés. Só pra ficar claro. Então, quando ele tem um ensinamento, cara, que esse ensinamento preparou ele tá formado para aquilo ali. Preparado, né? Preparadíssimo para aquilo ali. Pastor, como é pastorear a mesma igreja há tanto tempo? Isso torna as coisas mais fáceis? Não. Quem dera que tornasse as coisas mais fáceis, né? As coisas continuam assim, talvez no mesmo pé, né, de dificuldades, porque quando você pastoreia muito tempo, o rebanho cresce. Quando você começa com 10, depois você está com 80, está com 100, cresceu, encheu de gente, encheu de problema, né? Mas faz parte do pastoreio. Eu sempre digo para os crentes o seguinte, não pense que você está incomodando o pastor, que se o pastor não tiver coisa para resolver na igreja, ele não é pastor. Para dirigir culto, qualquer irmão dirige culto, rapaz. Qualquer um sabe dirigir um culto.
Você não tem dificuldade, não. Eu posso marcar um evento lá e qualquer pessoa dirigir aquele evento. Agora, pastorear o rebanho é diferente. Você tem que ouvir as pessoas, respeitar as pessoas, dar atenção às pessoas. Eu tenho criança na igreja, criancinha mesmo, que elas fazem questão terminou a escola bíblica dominical, o culto à noite, elas vêm, esperam eu dar um abraço nelas. E falam assim, pastor, eu te amo. Entendeu? Ela vai me assistir, ela sabe que é dela que eu tô falando. E me abraça. Uma criancinha. Eu acho isso assim... Isso é o meu salário, é isso, entendeu? Que eu não sou pastor salariado. O meu salário é isso. Eu acho que isso aí é extraordinário, isso é maravilhoso. Então o pastor indica bom relacionamento. Aí você tem um tipo de pastor que é o seguinte: aquele pastor que ele tem aquela ideia assim, a igreja está esvaziando porque eu tô falando a verdade. Será? Às vezes tá implicando com todo mundo, né? Exatamente. Às vezes ele é um pastor tóxico. Vai contra a Bíblia, tóxico, né? Não, entendeu? Porque... Ele aborrece todo mundo. Ele tá pastoreando com um pedaço de ferro na mão. Ele acha que o povo tá indo embora porque ele tá falando a verdade. Não é assim. Entendeu? Pedro falou assim, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então, na verdade, o evangelho, ele atrai. Ele não retrai, ele atrai as pessoas. Quando você é um pastor atencioso, um pastor que zela do rebanho, você pode corrigir o rebanho tranquilo. Ele não vai te abandonar. Entendeu? Vai reclamar, isso é fato. Mas ele não vai te abandonar. Entendeu? E o rebanho fica com você. Então, a dificuldade é a mesma, mas é gracioso, é gratificante. Pastor, a gente vai... vou fazer algumas perguntas aqui, umas respostas mais curtas, mas... Vai dizer se é sua opinião, se é pecado ou não. Vou só comentar mesmo a respeito. Você é pastor, Assembleia de Deus, acredita em Deus, Jesus Cristo, né? No Espírito Santo, que ressuscitou, que vai vir. Sim. A sua fé, você já mostrou que não é frágil, né? Você tem bastante conhecimento, já tem uma história, é bem firme nas suas respostas. Mas por que você acredita que a sua fé, que o Deus que você crê é o verdadeiro, sendo que nós temos muitas religiões? E geograficamente, se a gente for analisar, se você nasce no Oriente, muito pouco provável que você acreditasse hoje em Jesus Cristo, né? Talvez tu seria um muçulmano, um islã ou qualquer outra religião. Talvez um líder do islã hoje, lá do outro lado do mundo, se ele não tivesse nascido lá também, nascido aqui no Ocidente, a chance dele ser daquela religião é mínima. Então, no que você baseia a sua crença? Hoje você no Irã, você seria evangélico? A chance seria mínima, né? Sim. Então, por que o seu Deus que você crê é o correto e os demais não são? Eu tive a sorte de nascer num país evangélico, de família evangélica, um país muito crente, né? Então isso aí já é uma sorte. Por que o meu Deus é o Deus verdadeiro? Primeiro, por causa da palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. E por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia é profética. Tudo que a Bíblia profetizou se cumpriu exatamente como a Bíblia profetizou. Os eventos futuros e os que está acontecendo agora também são fatos bíblicos, são coisas bíblicas que estão ali, né? Isso é um ponto. Jesus ressuscitou. E ninguém nunca achou ossada dele. Acha osso de tudo quanto é troço que você quiser. Eles acham osso de 10 milhões de anos atrás e não consegue achar um osso do dedinho de Jesus. Porque não está lá. Qual religião nesse mundo que o seu fundador vive? Está vivo e interage com eles ainda. O nosso Deus, ele está vivo e ele interage com a gente o tempo todo. E a palavra de Deus no livro de Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então acreditamos pela palavra dele e a palavra dele tem poder. O evangelho é poderoso. Viu? Então, e ela nos deixa a par de toda a situação. Então a Bíblia é a nossa fonte de inspiração e de fé. Ela nos faz acreditar em Deus. Perfeito. Pastor, a sua fé, a sua religião, ela tem um desafio, como todas as outras também, mas a igreja evangélica é uma que tem esse ato como pecado, que é o homossexualismo, né? Hoje a igreja responde pela que você lidera, né? Que é mais justo. Como ela lidar com esse grupo de pessoas, não tem? Porque, de certa forma, ficam ali à margem, né? Da religião. Como a sua igreja lidar com esse grupo de pessoas? A primeira palavra que a gente tem para isso é que Deus ama pecado e não ama pecador. Deus ama pecador e não ama pecado. Troquei aqui, né? Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, mas Deus não ama pecado. Então, nós devemos copiar Deus nessa ideia, né? Em tudo, na verdade. Então, quando se chega um homossexual da minha igreja, eu faço o que com ele? Eu recebo ele. Bota ele para dentro, você tem o direito.
Você pode aceitar Jesus, pode sentar. Agora, como todas as pessoas que chegam na igreja têm que ser libertas de alguma coisa. Por exemplo, chega alguém lá, o cara é viciado em cachaça. O crente não bebe, então ele tem que ser liberto. A gente vai trabalhar ele, para que ele seja liberto. Vamos trabalhar com a palavra, vamos, né, discipular ele. O outro chegou, o outro é viciado em prostituição. O cara não consegue ficar sem ser um rabo de saia na rua. Esse cara tem que ser liberto da prostituição. Aí chega o cara que é viciado em droga. Aí o cara que você tem que trabalhar ele, porque a droga é muito forte, ela causa uma dependência, o cara tem que ser trabalhado, né? Ele vai dar uma recaída um monte de vezes, você tem que segurar ele para ele poder até ele ser liberto. Entendeu? Mas aí chega um outro tipo de cara lá que é complicado. Chega um que é mentiroso. Como é que você faz para libertar um mentiroso, cara? Tá mais trabalho. E aí você sabe qual é o problema? Que a Bíblia fala assim que... A Bíblia não fala que o homossexual é filho do diabo, não. A Bíblia fala que o mentiroso é... Nossa. Você já pensou um trem desse? O mentiroso, ele tá com um pecado maior do que o homossexual. E a gente tolera o mentiroso da igreja. Ele fica lá, entendeu? O tempo todo, ele canta num conjunto, ele senta num púlpito, ele toca um instrumento, ele prega, ele tá num círculo de oração, ele tá num grupo de jovens, ele tá impregnado, toma santa ceia e ele tá lá. O mentiroso. E a gente nunca disciplinou ele, nunca expulsou da igreja. Tem uma outra categoria que chega na igreja, o fofoqueiro. Caluniador, ele chega e entra também, e ele participa de tudo também, ele batiza, ele senta nos conjuntos, ele senta em púlpito, ele prega, ele faz tudo na igreja, e você nunca botou o cara no banco, nem excluiu ele, porque ele é um fofoqueiro, porque ele é um caluniador, e Jesus falou que era bom que ele pegasse uma pedra de moinho, jogasse no pescoço e lançasse ao mar, porque ele é o escandalizador da igreja. Jesus falou assim, é lícito que vem escândalo, ele está falando de duas pessoas, ele fala assim, é lícito que vem escândalo, mas é daquele porque o escândalo vier, ou seja, alguém vai cometer o ato de pecado e alguém vai fazer com que isso se torne escândalo. Eu peguei o Whitney fumando um trem ali. Tava só o Whitney na moita. Eu devia ter pegado o Whitney, chegado, conversado com o Whitney. Whitney, vamos conversar aqui, cara. Vou te levar você encaminhar o pastor. Você tá... Vai ter um vacilo aí, né? Mas vamos levar direto ao pastor. Não é passar a mão em pecado, é resolver a coisa sem escandalizar a igreja. Aí mas eu faço o contrário. Eu chego aqui... Opa, hoje tem podcast, tô lá. Gente, inclusive, quero falar pra vocês, tá? Aproveitar esse momento que eu vi o Whitney na moita ali, fumando um teco ali, entendeu? Aí você veja bem, quem sou eu? Eu sou o cara que trouxe o escândalo. O que Jesus falou de mim? Pega uma pedra antes de você trazer esse escândalo, amarra no pescoço e lança ao mar, cara. E esse cara, eu boto ele pra dentro da igreja. E esse cara faz tudo lá dentro da igreja. Ele destrói famílias, destrói relacionamentos, ele faz uma miséria, divide a igreja e ele fica dentro da igreja. Não estou dizendo que na minha igreja, graças a Deus, não tem não, tá, gente? Entendi. Só para meu povo entender. Mas pode acontecer. Pode acontecer, exatamente, é uma possibilidade. Então, esse cara não tá lá. Aí chega o homossexual, aí todo mundo arrepia. O cara é gay. E agora, vamos fazer o quê? E aí, pastor, faz o quê? Bota pra dentro, meu filho. Vamos ajudar ele. Se ele veio para a igreja, ele está entendendo que ele precisa ser liberto, que ele tem um problema, como todo mundo que vem tem que ser liberto, não é só ele que tem que ser liberto, mas todo mundo que vem tem que ser liberto, traz ele. A primeira parte ele já está fazendo, que é entrar pela porta. Ele tem que entrar pela porta, bora botar ele, deixa ele sentar aí, ele vai ouvir a palavra vai limpar ele. Sabe qual é o nosso problema? É achar que a gente tem que limpar as pessoas, que eu tenho que libertar o Whitney, que eu tenho que libertar você. Eu não liberto ninguém não, eu só prego a palavra. A palavra liberta as pessoas. Perfeito. Entendeu? Pastor, existe dois grupos de pessoas, duas características que a gente não tinha tanto nas igrejas e hoje a gente tem um pouco mais. Né? Eu tinha muito pouco antigamente, que são consagrações de pastoras e também de pastores solteiros, não tem? Como é isso para sua igreja, para o ensinamento que você acredita? Existe pastora, por exemplo? A igreja, o ministério que eu faço parte é o Ministério de Jacaraípe. Nosso pastor presidente, Walter Avelino. O nosso ministério, ele não tem esse costume, a nossa convenção também não tem, que é a Cadeeso, né? De consagrar pastoras e pastores solteiros. Né? Isso não é um costume da convenção, tá bom? Eu respeito muito isso, não debato esse tema, isso é da convenção. Agora, vamos ser subjetivo agora. Eu, pastor Paulo, pessoa, né? Se eu disser para você que o ministério feminino como pastora tá errado, eu teria um problema. Qual o problema que eu teria? Esse monte de igreja dirigido por mulher que tá dando certo. Onde é que eu vou enfiar essas igrejas? Se eu falar que o ministério das mulheres tá errado. Então eu tô dizendo que tem uma pessoa errada, tá na frente de uma obra dando certo. Tem um trem aí que não é um esquizofrênico isso.
Né? Então, o fato de nós não termos tido na era apostólica mulheres dirigindo igrejas, sendo chamadas de pastoras, não necessariamente quer dizer que uma mulher não possa pastorear. Entendeu? Então hoje está havendo uma dificuldade muito grande nessa parte. Aquele machismo está imperando ainda, né? Mas você vai ver mulheres tendo uns trabalhos muito sinistros nas igrejas primitivas. Lídia tinha uma igreja na casa dela. Tinha outras mulheres proeminentes na era da igreja, no início da igreja. Mulheres extraordinárias trabalhando, entendeu? No Velho Testamento você vê mulher também fazendo coisas que era para homem fazer. Então, aí você olha assim, aí quando você chega hoje, as mulheres estão aí buscando, estudando, aí a almarada está em casa, não quer fazer nada. Né? Aí uma mulher assume o ministério, entendeu? E é a pastora. Não tem um homem ali para assumir, ela assumiu, cara. Beleza, eu não tenho nada contra isso, de jeito nenhum, de forma alguma. Às vezes uma mulher dá certo e um homem não dá certo, entendeu? Então, acho que isso aí é muito pessoal, entendeu? Tem gente que não engole isso. E o pastor solteiro, eu tenho uma dificuldade com ele em relação... Não é que eu estou dizendo que é proibido, que não. Eu tenho uma dificuldade com o pastor solteiro, porque o pastor, ele vai trabalhar com família, vai aconselhar casais. Esse é o trabalho dele. Aconselhar casais, aconselhar família. E o pastor solteiro vai aconselhar isso com base em qual experiência? Entendi. Você entende? Então estou dizendo que não pode. Estou dizendo que vai ter alguma dificuldade nesse ministério aí. Vai ser um ministério meio que censurado. E o pastor solteiro vai ser constantemente tentado. Né? O cara é solteiro. Aí tem uma moça bonita na igreja, começa a namorar e pode acontecer alguma coisa e tal. Estou dizendo que vai acontecer. São as possibilidades. Aí já começa a não ser tão visto e tal. Né? Como tal. Então existem várias possibilidades. Mas não é que não possa ter. Né? Pode ter pastor solteiro por aí. Algum ou outro vai se destacar. Mas tem essas ressalvas aí. E a gente já tá acabando com essas perguntas, né? Mas antes, deixa eu te falar. Tô escapando bem, né? Já tá bem, está indo bem, está indo bem. A Bíblia, ela permite que o homem, ela diz lá, está escrito, né, que o homem pode errar em várias coisas, que ele é perdoado e tem uma nova oportunidade. Né? Parece que fala sobre um pecado que não tem perdão. Blasfêmia. Que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Mas existe uma outra situação também que torna as coisas bem difíceis, que é casamento. Por exemplo, a Bíblia permite que a gente erre em várias coisas e que depois recomeçamos. Sim. Mas na hora de casar, nós temos que ter um dedo santo, escolher a pessoa e já era, uma só. Não pode separar e escolher outra. Por que é tão restrito assim no casamento? Dá a entender que também seja uma coisa que não tem perdão, né? Dá a entender que nisso você não pode errar. Não se pode errar no casamento, então. Não pode. Então, o casamento é aquele campo minado que pastor nunca quer mexer. Você não passou para debater casamento aqui, é complicado. Casamento é uma área complicada, tá? Porque assim, vamos começar dando uma ideia. O meu casamento deu certo. Eu tô casado há 21 anos, minha esposa é linda, maravilhosa, tenho um filhão de 15 anos. Eu tenho uma família maravilhosa. Graças a Deus por isso. Alguém pode não ter dado a mesma sorte que eu e ter dado errado no casamento por algum outro motivo, né? E aí, por exemplo, vamos pensar em algumas coisas. Vamos pensar na violência doméstica, né? A mulher tá ali, ela é serva de Deus e ela tá debaixo de uma surra todo dia. O cara bate nela, o cara tá batendo nela com força, todo dia bate nela. Chega na igreja toda maquiada da mão dele, né? Roxo de um lado, roxo de outro, dente quebrado. E o dia que ela pode ir, tá vivendo debaixo de um inferno verdadeiramente. E aí ela chega pra mim, que sou pastor, e diz assim: pastor, eu vou largar esse homem. E eu digo pra ela: não, só tem que orar. Ora que ele vai melhorar. Enquanto isso ela apanha, né? Vai morrer. Casamento fica tranquilo, casamento é só um, só. Ora que vai dar tudo certo aí. Eu estaria fazendo correto, será? Acho que não. Entendeu? A gente precisa pensar isso. Então alguém poderia dizer assim: pastor, então o senhor é a favor do divórcio? Nunca serei a favor do divórcio. Se eu sou um pastor e dizer assim, eu sou a favor do divórcio, então eu estou contra a palavra. Porque a Bíblia não é a favor do divórcio. Então eu não entendi, pastor. Ficou misturado o trem aí. Eu sou defendeu de um lado, não é defendeu do outro. O que aconteceu? Vamos lá. No princípio não era assim. Jesus falou, o princípio está falando Adão e Eva, né? O primeiro casamento foi Adão e Eva. Um casamento que não teve cartório, não teve nada. O Adão também não teve escolha, não. Já pegou pronto, não teve nada. Só tinha uma mulher mesmo no mundo. Deus só anestesiou, acordou, a mulher tá lá, a mais bonita do mundo, que só tinha ela também. Né? Então vamos para cima.
Aí o casamento tava filé, perfeitinho. Claro que aquele casamento tava perfeito. Porém, entrou um negócio chamado pecado. O pecado é o acidente do percurso. É aquilo que mudou a fórmula de todas as coisas. Não mudou só a fórmula do casamento. O pecado mudou a fórmula de tudo, cara. O ser humano foi feito para mentir? Não. Por que ele mente? Por causa do pecado. Mas eu não deixo ele estar lá na igreja? Uhum. O cara mentiu, ele não continua na igreja? Ele mentiu por causa do pecado. Então o pecado manchou a fórmula dele. Entendeu? Claro, ele vai pedir perdão, vai se reconciliar, caso ele peça perdão, né? Tem uma saída para ele. E a questão do casamento? O casamento acontece como? O casamento, Jesus falou assim, olha, se você não... se você divorciar da sua mulher e não for por causa de adultério e casar-se com outro, você comete adultério também, etc e tal. Né? Parece que Jesus deixou uma brecha ali, se houver uma infidelidade conjugal, que há uma liberação para que haja um divórcio, para que haja uma separação. Entendeu? Isso foi Jesus falando, não foi eu não. Jesus falando. Né? Lá na frente, Paulo tem alguns ensinamentos a respeito do casamento. Né? Aí ele trabalha muito dentro daquela cultura também. A Bíblia tem muito essa questão de contexto cultural também, de algumas coisas, não é mesmo? E aí, quando você vem construindo a doutrina bíblica, você vem andando pelo caminho, muita coisa vem acontecendo, e aí a gente vai observando o quê? Que a fórmula original ela foi deturpada mesmo. Entendeu? O cara casa, quando eu faço casamento de alguém, eu não faço casamento de ninguém para separar eles depois. Eu nunca vou fazer isso. Todo ensinamento de casamento que eu dou, eu falo, tu tá casando para sempre, nego. Isso é uma viagem que pode durar 50 anos. Então é bom que você sente do lado de alguém que você conheça. Senão a viagem vai ficar insuportável. Né? Então eu não faço casamento para separação. Aconteceu uma separação. E agora faz o quê? Você vai lançar no inferno? Todo caso tem que ser julgado, em separado. O cara veio lá do mundo, aceitou Jesus, ele já veio divorciado de lá e entrou para dentro da igreja. O que eu faço com ele? Não, você não pode fazer nada que você está divorciado e casado de novo. E a Bíblia fala comigo que o tempo de ignorância não é levado em conta. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se a vida pregressa dele é coisas velhas, eu não posso pegar nenhum item da vida velha dele e trazer para cá. Entende? Trazer para cá. E as pessoas que estão na igreja e cometem e por acaso se separam. Aí você... Isso eu estou falando Paulo Costa. Você precisa sentar e avaliar o que aconteceu. E tem que ser muito justo, tem que ter muito critério. Né? Minha mulher engordou, quero mais não. Não vai rolar não. Eu comecei a lavar vazio, eu achei que não tinha que lavar vazio no casamento, então você fala, não, isso aí não. Não, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você é o guerreiro, você casou, você é o guerreiro da casa. Você não larga esse negócio por nada, meu preto. Nada. Entendeu? Nada. A mulher veio, separou, quando você, infelizmente houve uma infidelidade, o marido saiu com outra, foi embora. E aí a mulher, coitada, que sempre foi uma boa esposa, uma boa mãe, ficou sozinha. E o cara meteu o pé com a outra novinha. Aí eu vou condenar aquela mulher que ficou ali. Vamos analisar as coisas pela Bíblia. Pegaram a mulher adúltera que foi pega no ato de adultério. Ela não foi denunciada, ela foi pega. E a lei fazia o quê? Mandava apedrejar ela. E pegaram ela e levaram para Jesus. Falou, agora quero ver o que ele vai arrumar com ela. Porque a lei manda matar. Se ele não mandar matar ela, ele vai burlar a lei. Ele vai infringir a lei. E jogaram a mulher nos pés de Jesus. Jesus não queria nem opinar na situação. Não, fala aí, mestre. Ficaram importunando. E aí, Jesus levantou a cabeça e falou assim, vamos fazer o seguinte. Quem não tiver nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. Isso aí eu conheço essa passagem. E a Bíblia diz que do menor ao maior, cara, foi todo mundo embora. Do menor ao maior foi todo mundo embora. Mas a situação dela não estava resolvida, não. Porque o cara que não tinha pecado ainda estava ali, que era Jesus. Nossa. Poderia apedrejá-la. Ele era o cara que podia apedrejar ele, porque ele não tinha pecado. Ele falou, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Então ele era o cara que podia jogar a pedra nela. Só ele podia jogar a pedra nela. Não tinha pensado nessa parte. Entendeu? Despachou todo mundo. E aí ela ficou, porque ela sabia que ele estava ali. Ela ficou. Ele falou, mulher, cadê teus acusadores? Foi todo mundo embora. Ele falou assim, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Você entende? A pedrada. Manda brava. Você entendeu como é que é o negócio? Perfeito. Porque Paulo falou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Entendeu? Então não tem para onde correr. Então a misericórdia vai sempre superar as coisas. Então apoio divórcio? Não apoio. Mas eu vou analisar caso a caso. Não vou oprimir as pessoas. Eu quero que a pessoa sirva a Deus.
Entendeu? Não tô apoiando o divórcio, não se divorcia, não se casa para divorciar. Mas, cara, o cara tá debaixo de violência doméstica, tá debaixo de relacionamento abusivo. A mulher, o cara arrumou outro e meteu o pé. Então, vamos analisar cada caso separado, direitinho. Não vamos abrir a porta. Ó, nossa igreja agora aceita o divórcio. Não vamos abrir a porta para isso, não. Que aí nós analisar, né? É, ser claro. justo, né? Faça isso aí. Vamos analisar, aplicar a misericórdia, que é importante isso aí. Pastor, todos ou todos? Nossa. Como é que é o negócio? Esse cara tá com polêmica. Todos ou todes? Tá falando A sobre mudança aí, pastor, que pronome o de pessoal tá... tratamento aí. Pronome de tratamento aí. Ah, tá. Essa... Tá de sacanagem Que aí. Todos. Como é que- Todos. Todos o quê? Esse negócio de tratamento neutro. Brincadeira comigo, né, pastor? Fala com ele. É. Pastor? Só você pegar Tô de sacanagem, né? Não, Pegar spoiler não, a estatística da Covid. Só tem homem e mulher. Acabou, pronto. Não tem todos. Não. Tem não. Só se inventar agora, mas não tem não. Ai, mano. É Deixa eu ver se brincadeira. tem mais esse cara. pergunta aqui da galera. O YouTube vai Dá uma atualizada cortar aqui. nós. Deixa ele. Não fala nada não. Tá o vídeo cair lá e vai ver. Pastor, a igreja, ela, politicamente, ela sempre teve uma interferência gigantesca, né? O senhor já teve ou pensa ter algum envolvimento político? Candidato a alguma coisa. Candidato, é. E tá. Pois é. Aí que vai a bronca agora. Vereador Paulo Costa? Não. Eu nunca me pensei em candidatar a vereador, nem a nenhum cargo político. Por que eu nunca pensei? Porque eu já tenho um ministério, que é ser pastor. Deus já me entregou isso nas minhas mãos. Isso, só isso já dá trabalho, entendeu? Então eu entendo que eu já tenho um ministério. A vida pública, eu não me sinto confortável, porque Paulo falou assim que aquele que milita, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, E na a sua vida opinião, pública também é não é... isso. Você não concorda muito com o pastor, Não, tá? exatamente, não concordo muito. Tudo bem, o camarada quer ir, não estou dizendo que ele vá para o inferno, nada disso. Só que eu estou sendo subjetivo, não acho correto. Se ele já tem um ministério, ele precisa seguir o ministério dele. Se ele está escolhendo ter um cargo público, então um dos dois vai sofrer. Entendi. Entendeu? Vai deixar de desejar nenhum dos lados, né? Isso aí. O senhor é um dos evangélicos bolsonaristas? Sou bolsonarista. Ou você é Lula? Mas eu sou bolsonarista, sim. Veja bem, eu até brinco com as pessoas. Lá em casa eu brinco muito com essa ideia. Eu não sou bolsonarista fanático, não. A gente é Lula, tá? Vocês é Lula, né? Então, meus pesos pra vocês. Tá bom? Mas eu vou falar pra vocês. Como é que eu sou bolsonarista? Peneirando, examinando tudo e retendo aquilo que é bom. Eu não apoio coisas erradas que o presidente faz, besteira que ele fala. Eu não sou essa doença, não. Entendeu? Eu tô com ele dentro daquelas ideologias que condiz com as minhas a respeito de família, né? Agora, se eu dissesse assim, o presidente acerta 100%, a gente não pode tomar partido nessas coisas, cara. Porque ele é uma pessoa que tem vontade própria. Entendeu? Eu não sei o que ele tá assinando às escondidas. Eu não sei os acordos que ele pode estar fazendo às escondidas. Então, assim, a gente é refém de acreditar naquilo que a gente vê. Né? Então, assim, deu certo. O presidente teve uma ideia boa, apoiou uma causa boa e etc e tal. Tô com ele. Agora ele fez coisa errada? Não, aí não, eu reprovo. Entendeu? Não tem política de estimação. Que se ele não andar direitinho, próxima eleição, que é esse ano, o povo tira ele. A ideia é essa. A gente parte pra outra. Tem uma grande possibilidade que já até tá na hora. Pastor, gostaria de perguntar pra você também se já falou que você não é. Porém, o que você pensa a respeito de pastores assalariados pela igreja? Eita. Eu já sei até Seu qual a outra que vai vir pensamento. depois dessa, mas vamos responder essa. Vai vir nada depois. Tem ideia que vai vir depois dessa. Não vai vir, não. Então, o pastor salariado vai depender muito. Né? Por exemplo, em Minas Gerais, todos os pastores de Minas Gerais que eu conheço são assalariados. Não sou contra porque a Bíblia não é contra. Entendeu? O pastor ele tem direito a receber o salário dele desde que ele viva num tempo integral na obra. Ele vive por conta da igreja. Minas Gerais é assim, um pastor toma conta de 2, 3 igrejas. Esse homem não tem como ele trabalhar fora. Ele precisa se doar à obra. Mas ele também tem família, tem que cuidar da família dele. A família, para cuidar da família, tem que ter dinheiro para saúde, para escola e tudo. Então é justo que o pastor tenha salário. O que eu sou contra é os salários exorbitantes. Acho que 20 mil tá bom? Mas existe, tá? Gente ganhando 20 mil, eu sei de gente que ganha 20 mil, ganha 30. Eu conheço gente. Sério? Tem mesmo? Gente que ganha 70 mil. Tem, não. Tem.
Tem, entendeu? Não aqui, acho que no Espírito Santo não, mas tem fora. Entendeu? Então ganha altíssimos salários. Igreja lá no Real Madrid. Entendeu? Então, assim, eu penso que o salário do pastor tem que ser um salário justo. Que dê pra ele cuidar da família dele sem passar aperto e cuidar da igreja. E assim, não é que o pastor assalariado ele tem que ser assim, aquele escravo de 24 horas, não. Ele tem que ter folga também, ele tem que ter espaço para ele sair com a família dele, ele tem que ter espaço para tudo, ele tem que ter o período dele que é integral na igreja, mas não assim 24 horas. Entendi. Entendeu? Mas é justo. Agora, eu não sou assalariado, dentro da minha cultura, eu não aceitaria ser assalariado de igreja para sair do meu emprego e tomar conta de igreja. Eu não cresci com essa cultura. Eu não consigo me adaptar a essa ideia, entendeu? De ser assalariado pela igreja, mas é uma coisa minha. É uma coisa minha. Então eu acho que eu não sendo assalariado, parece que minha alma fica mais liberta. É brincadeira, né? Mas quem é assalariado e faz jus ao seu salário, eu acho correto. Eu também não acho nada demais, não, né? Não. Dependendo. Só uma da- pergunta, porque... Se não, tá correto, né? Questiona isso. Eu, dentro da minha opinião, eu acho que o serviço que o pastor faz, ele às vezes é muito mais social do que muita gente. Então... Às vezes é maior que o trabalhador, acho que é digno do seu salário. pastor pra ajuda frente. mais do que muito político, né? Sim. Não é? Pastor, cara, o Não queria pastor falar é- dessa forma. O pastor ele é um psicólogo em potencial, é um pouquinho de médico, um pouquinho de mãe, É um pai, pouquinho né? de pai. Pastor é assim, pastor tem várias funções, entendeu? Leva no médico, pastor faz uma coisa, faz outra. E assim, palavra de pastor tem um impacto muito grande na mente das pessoas. Entendeu? Isso é perigoso também. Isso é muito perigoso. Mas o pastor ele tem um poder de influência e de formar opinião na cabeça das pessoas. Isso é muito perigoso e é muito bom. Porque quando o pastor trabalha direito, entendeu? Isso é muito bom porque um pastor ele tem a capacidade dada por Deus de levantar uma pessoa do campo da depressão. É. Entendeu? Isso é bom. Aí o pastor, poxa, é justo ele ganhar um salário se ele trabalha direitinho. Com certeza. Perfeito. Saindo agora do salário, pastor, indo agora pra resenha. Falar de TikTok. Ei, Nossa. bora. Crente fazendo Amo. dancinha de TikTok, pastor. O que você me diz? Tem que se converter. É, pastor, é legal, pô. Hã? É legal, TikTok. Dancinha, pá. Você não curte, não? Eu nem tenho no meu celular, não tem TikTok Tá não. Mas não sou contra ter o TikTok. Né? Eu acho que, sei lá, tem muitos vídeos, o pessoal gosta de ficar vendo vídeo. Eu gosto de ver os vídeos do Instagram de vez em quando, eu viajo naquilo ali, mas não procuro não me empreender muito, né? Mas aí eu gostaria de incluir, assim, todas as redes sociais, não apenas o TikTok. Que é um contexto, você tem o WhatsApp, você tem Facebook. O Facebook tá ficando empoeirado, né? Quase ninguém tá entrando no Facebook por causa do Instagram. O Instagram tá bombando. Tá suprimindo. Então, assim, você tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, acho que tem mais um bocado aí. Tem o Telegram que tá tentando levantar a cara aí, né? Entendeu? E você tem também os jogos online da gurizada aí, os Free Fry da vida, essas coisas todas. Então você tem todo um contexto de mídia em que o cristão também está inserido nele. Você vê que eu venho de uma época que o crente não podia ver televisão. Não era na sua casa, não, era na casa dos outros. Você via televisão na casa dos outros, tu levava a disciplina de uns 3 meses de banco. Eu venho dessa época. Era Hoje, um demônio dentro de casa. cinema nem pensar. Hoje a igreja tem um canal de televisão, né? Não, exato, isso aí, você falou bem. Então, assim, hoje a igreja está toda envolvida com a mídia. Né? Isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, é para crente. A maioria é crente que vai participar disso aqui. Né? Isso é legal, isso é bom. Então, a mídia, eu vejo ela como uma ferramenta extraordinária para a pregação do evangelho. É uma porta assim que Deus abriu, não é nem uma porta, não, isso é uma porteira. Deus arrancou a parede e falou: vai, prega, você não pode ir na África, você não pode ir nos Estados Unidos, você não pode ir em Portugal, vou te dar uma mídia social que tu vai aonde você quiser e prega o evangelho. Perfeito. Entendeu? Aí você faz o quê? Você vai pro TikTok e faz dancinha. Ajuda, né? Então não rola. Não Entendeu? rola. É por causa do exemplo, o cristão tem que ser moderado, o cristão tem que saber o que tá fazendo. É aquilo que você falou sobre ter freio, né? Exatamente. Pastor, a gente tá caminhando pro fim, porque infelizmente nosso tempo é um pouco Segunda vez curto, já, né? Nosso tempo é um pouco curto. Nossa, Deus. E a gente poderia estar falando aqui durante muitas horas, que tem muito conteúdo, o assunto é legal demais, Muito é bom. importante demais. E a gente quer parabenizar o senhor pela sua fé, que é bem firme, né? Você mostrou aqui bem convicto do que você acredita. E por também, né, Whitney? Fazer aqui nossos agradecimentos, né? Sua equipe que nos atendeu. Assessoria. Você que é um dos pastores aí mais renomados aí da Serra. Obrigadão por Sim, estar com a muito gente, obrigado. pastor. De verdade. Pastor, são deixa eu te 10. perguntar aqui, antes de finalizar.
Você atende agendas assim pra poder pregar em outras Poucas. igrejas? Mas atende. Atendo, mas poucas, não porque eu sou aquele tiradão, né? Não, sei. Por causa dos compromissos da igreja, Sim. né? Atendo, sim. Não Atende. cobro, não. Então, pessoal, quer deixar o seu telefone aí pra contato aí, quem quiser Posso. chamar. Ó, o pastor Paulo Costa. Quer chamar pra uma campanha de revelação? Não. Revela nome. Tô de sacaneando. Eu tô sabendo, tô sabendo. Brincadeira, pastor Paulo Costa é um homem sério, é professor de teologia. Quiser chamar ele para poder pregar na sua igreja, ou até mesmo dar um ensinamento, levar um estudo teológico para sua igreja, deixa seu contato aí, pastor. Então, nosso contato é 99940 1703. Também vai estar no rodapé do vídeo aqui também, é a rede social dele também, tá? É o WhatsApp e é telefone também. Se me ligar ou mandar um zap, eu não atender, porque eu tô trabalhando, que eu tenho carteira assinada também. Trabalho, sou motorista, tô na pista direto, tô correndo atrás e tomo conta de 2 igrejas. Hoje nós estamos tomando Você não conta tá de tendo 2 tempo pra nada, igrejas. cara. Você não vai ter tempo pra Entendeu? nada. E tô dando aula em 2 seminários também e tô pregando também. Tem Difícil. agenda, já tem agenda pra cumprir. Não vai ter tempo, não. Entendeu? É muita Prego. coisa. Eu tenho agenda em Minas Gerais, tem agenda em Viana, eu tenho agenda. Não posso fazer muito, mas um pouco dá pra fazer. Se o senhor quiser complementar mais alguma coisa também, tá? Dar a sua opinião sobre algo ou falar sobre algo. Eu quero agradecer vocês, tá? Agradecer a MV Studios por essa iniciativa, esse trabalho. Eu tenho acompanhado as várias personalidades que aparecem aqui. Eu acho que é muito bom isso aí, é uma coisa da nossa terra, uma coisa nossa. Vai dar voz a muita gente aí, tá bom? Eu dizer que eu não estou aqui representando o pastor perfeito, de jeito nenhum. Não estou aqui representando o teólogo perfeito, de jeito nenhum. Eu estou aqui contribuindo com um pouquinho. Eu sei que poderão vir outros aqui e fazer muito melhor. Isso é coisa certa, né? Eu não penso que eu sou melhor em nada. Mas eu agradeço pelo pouquinho que me foi dado, pela oportunidade de me expressar, tá bom? E agradecer a todos que estão nos assistindo, as pessoas que vão ser abençoadas pelas coisas que nós falamos aqui, tá? Eu acredito que sim. Foi edificante para muita gente, muita pergunta difícil aí. Tem coisa que a gente respondeu que deveria ser de um seminário, assim, de uns 3 dias, né? Mas a gente foi pá! Mas é isso aí mesmo, falar tudo é isso aí mesmo, E né? joga não se vira. Eu sei, é bom isso aí, isso é interessante, muito bom. Agradecer a vocês e dizer pra vocês, continuem aí nessa força aí, entendeu? Valeu mesmo. Valeu. Vocês têm vez no mercado aí. A gente que agradece por você compartilhar esse conhecimento que não nasce de um dia pro outro, né? Tem uma trajetória de anos aí, como você já mesmo disse. E a gente tá aí, junto nessa, pastor Paulo Costa, Isso Fala aí, Tudo Podcast, Mano Whitney. Isso aí, queremos agradecer a todo mundo que acompanhou Todo mundo. até aqui, chegou até o final. Se você pulou esse vídeo, você volta lá que tem muita coisa interessante, muito conteúdo bom. E também, Dá um like, né? e também nos bastidores tem a presença do pastor Alan Flávio, galera. Ele que hoje tá operando a mídia aí da gente. Pastor Alan Flávio com a gente também, um parceiraço. Obrigado, Alan, por estar aqui. Valeu, eu que agradeço. Esse foi o Fala Tudo Podcast, galera. Com o pastor Paulo Costa. Paulo Costa com a gente. Obrigado, pastor. Tamo Eu junto. agradeço, obrigado. Tudo de bom. Valeu. Valeu.